Maria. Vamos saber informações de Grêmio e Pelotas, o jogo que define aí o último semifinalista do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Júlio César Santos traz pra gente as informações do Grêmio. O Grêmio tem 51 jogos de invencibilidade nos seus domínios, ou seja, uma grande invencibilidade desde 2008, desde setembro de 2008 no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não perde nos seus domínios e emenda também, Júlio César Santos, 15 vitórias consecutivas da temporada. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Marco? Boa noite a todos e busca então a 16ª vitória seguida aqui no Estádio Olímpico. Não recebe um grande público, mas quem veio está bastante animado aí com essa campanha. Só números positivos em 2010 até agora, o time do Grêmio. O técnico Silas faz uma alteração no meio do campo. Ele mantém, na verdade, o Ferdinando ao lado do Douglas e do Maílson, como já fez na partida em Caxias contra o Juventude, e retira Adilson. E na frente dá mais uma oportunidade para o jovem Bergson ao lado de Jonas, Mitchue fora do banco. E daqueles jogadores contratados no início do ano, o Leandro, o Grêmio agora vai para campo, o Leandro está no banco. O Grêmio já tem Borges em condições, mas deixa o Borges para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira da semana que vem, aqui no Olímpico mesmo, Marco. Legal, o Grêmio vem para campo, você está vendo aí os jogadores entrando concentrados para o jogo, né? Um pouco descontraídos também. Afinal, o Grêmio tem essa grande invencibilidade, superioridade nos seus domínios ao longo aí de quase 3 temporadas. O Jonas hoje completa 100 jogos com a camisa do Grêmio, vai jogar com a camisa número 7, mas antes do jogo entrou ali com a camisa número 100. E o time do Pelotas, Júlio César Santos, tenta surpreender o incrível Grêmio no Olímpico. É exatamente, Marco. O técnico Beto Almeida mantém um esquema defensivo aí, um esquema com 3-5-2, mas na verdade é um 3-6-1. Ele que tem o artilheiro Sandro Sotile no banco, o maior artilheiro em atividade no Gauchão, 106 gols. Ele prefere optar pelo Clodoaldo, que é também um dos goleadores da equipe. Eles que vêm quietinho, vêm para o jogo e quer ganhar a partida, porque o Pelotas também sonha com uma vaga na Série D do Brasileiro, Marco. Legal, você está vendo o torcedor do Pelotas que comparece ao Estádio Olímpico, o Lobão de Pelotas, como é conhecido, o apelido do time do Pelotas, tem torcido no Olímpico, né? Fica Vitor, a grande campanha, tem mais de 5 mil seguidores no Twitter, essa campanha Fica Vitor, da torcida do Grêmio. Isso porque o goleiro Vitor, né, tá prestes a ser negociado. Provavelmente o Vitor não fique no Grêmio após a Copa do Mundo. O Vitor também que espera a convocação para a Copa da África do Sul. O Vitor, um dos melhores goleiros em atividade aí no Brasil, certamente. Olha a torcida do Pelotas entusiasmada, o Júlio César Santos tá acompanhando o Jonas, né, Júlio? Hoje o Jonas faz 100 jogos com a camisa do Grêmio, ele é o artilheiro do Grêmio da temporada com 13 gols. E aí, nesse momento, ele aqui é cumprimentado pelo presidente Duda Kreff. Ele está recebendo aqui uma placa, Jonas é 100. Essa placa aí pelo número de jogos que Jonas está completando, artilheiro do Grêmio aí no campeonato, à frente de Borges. Número 100, hein? Enquanto isso, o Jonas foi ali, fez a festa da galera, o Pelotas vem para campo. Vem para campo o Lobão, Pelotas que tem um título do Campeonato Gaúcho em 1930, vencendo o próprio Grêmio, né? Em campo, Pelotas, o desafiante da noite. O Pelotas que tenta colocar fim à invencibilidade de 51 jogos do Grêmio no Estádio Olímpico. Vamos para as escalações, olha a festa da torcida do Pelotas. O Grêmio escalado pelo técnico Silas, o esquema 4-4-2, o esquema tradicional do técnico do Grêmio. O Grêmio então com o Vitor, o goleiro e capitão número 1. O 2 é Edilson, 3 Mário Fernandes, 4 Rodrigo, 6 Fábio Santos na defesa. No meio 5 Ferdinando, 8 Maílson, 11 William Magrão e 10 Douglas. Na frente 7 o Jonas e 9 Bergson. O técnico Silas deixou no banco de reservas o goleiro Marcelo, Newton, Rafael Marques, Fábio Rockenbach, Adilson, Leandro e Hugo. Aí está o banco de reservas do técnico Silas, do time do Grêmio. O adversário é o Pelotas. O técnico Beto Almeida manda para campo o esquema 3-5-2. Pouco defensivo o time do Pelotas jogando fora de casa contra o Grêmio, né? O goleiro é Jonatas, número 1. A defesa temos o 3 Jonas, 4 o Bruno Salvador, 6 Jonatas Costa. No meio, o 2, o ala pela direita é Maurinho, 5, capitão Gavião, 8, Jusemar, 10, Maicon Sabucaia, o ala pela esquerda é 11, Pedro. Na frente, 7, Alex Dias e 9, Thiago Duarte. O técnico Beto Almeida deixou no banco de reservas nesta noite o goleiro Renan, Dique, Diego, Maurício, Nélio, Clodoaldo e Sandro Sotile, o banco de reservas do Pelotas. O árbitro do jogo tem 35 anos, nono no ranking da Federação Gaúcha de Futebol. Fabrício Correia será auxiliado por Marcelo Barizon e João Lúcio Júnior, com o árbitro reserva Daniel Soder, todos aí ó, no centro do gramado, os dois times perfilando também, porque a gente tem hino no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente. Primeiro temos o hino brasileiro e depois o hino rio-grandense. Hino nacional para você.
Ok, e no Nacional e no Rio Grandense, tudo pronto para Grêmio e Pelotas do Olímpico, valendo vaga para encarar o São José numa das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho de 2010. Júlio César Santos. Marco, jogadores aqui se cumprimentando aqui no gramado, a gente conversa com o Gavião, ele que é o capitão do time do Pelotas, jogou muito tempo aqui no Grêmio, fala da importância dessa decisão. Se acompanhou antes, teve mais um jogo por pênaltis e agora como é que vai ser aqui? Difícil, né? A gente tem sido difícil. As últimas 4 partidas dentro do nosso grupo também foi bastante difícil. Então a gente espera que, por mais da dificuldade que a gente sabe, mais a gente está lutando pela nossa classificação. Rapidinho para não atrasar o início do jogo aqui, o goleiro Vitor. Goleiro Vitor, sobre mais esse jogo importante aí, decisivo para o Grêmio, Vitor. Justamente isso. Jogo decisivo, jogo importante. Jogo que pode representar muita coisa tanto para nós quanto o time deles, então é um jogo de muita atenção, onde o erro ele tem que ser mínimo e nós temos que estar atentos a isso para não sermos surpreendidos e também nos aproveitarmos da qualidade do nosso time para conseguir buscar o resultado. Aí o registro aí com o capitão do Grêmio. Pode complicar. 1 minuto de silêncio antes do jogo, homenagem póstuma a Edgar Pezzi, ex-conselheiro do Grêmio. Tudo pronto no Olímpico, à esquerda o Grêmio que sai com a bola, à direita o Pelotas, aí o árbitro Fabrício Correia. Quem passar encara o São José, numa das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A outra semifinal será disputada por Internacional e Ipiranga. Começa a partida, começam as emoções de Grêmio e Pelotas, valendo vaga nas semifinais da Taça Fábio Koff no Gauchão 2010. Dominou errado ali o Edilson. A bola ficou para o Pelotas nesse comecinho. São 76 confrontos entre os dois times pelo Campeonato Gaúcho desde 1930. 4 vitórias do Pelotas, 56 vitórias do Grêmio e 16 empates. 41 dos 76 jogos aconteceram em Porto Alegre. E aí o Grêmio venceu 32, o Pelotas tem uma vitória apenas. E tivemos outros 8 empates. Detalhe é que o último confronto entre os dois times em Porto Alegre pelo Campeonato Gaúcho foi em 2002. Empate por 0-0. Pelotas ficou um longo tempo fora da Série A do Campeonato Gaúcho. Aí o Jonas. Se apresentou o Fábio Santos. Marcação à distância ali do Alex. A bola volta para o Ferdinando. Maílson conseguiu passar e bem, hein? O passe era para o Jonas. Aparece na cobertura por ali o Jonas da equipe do Pelotas. Esse é o Maicon Sapucaia. Conseguiu sair ali do Douglas, mas o Maílson veio para roubar a bola. O William Magrão ali com a número 11, né? Briga pela bola o Jonas. O toque foi do Jusemar. Aí o Maicon Sapucaia conseguiu sair do Jonas. Passe do Maurinho. Busca a chegada do Thiago Duarte. Aí o Thiago, ó, deu uma encarada no Rodrigo. Maicon Sapucaia. Vai pro fundo o Maicon. O cruzamento saiu. Mário Fernandes. A sobra fica com o Ferdinando. Esse é o Bruno Salvador. Tenta chegar no ataque o Maurinho. Maicon Sapucaia. O Pelotas tenta a área do Grêmio. Rodrigo no corte. Aí sai para o jogo o Fábio Santos. Vamos ver essa corrida do Bergson, hein? Marcação do Jonatas Costa. O Bergson se enroscou ali com o adversário e cometeu a falta. Segundo o assistente, Marcelo Barisson, que você está vendo aí. E aí o técnico Silas pedindo calma ao time do Grêmio. Silas está com 44 anos e é paulista. O técnico Beto Almeida tem 54 e é gaúcho. Você viu os dois técnicos, né? Jonas. Vem buscar jogo Bruno Salvador. Tenta sair do seu campo o time do Pelotas. Grêmio 0, Pelotas 0. Lembrando que uma das semifinais já está definida nesse segundo turno do Campeonato Gaúcho. Internacional e Ipiranga se enfrentam no sábado no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 6h30 da tarde, horário de Brasília. O Grêmio vai, ou Pelotas, né? Quem passar desse confronto, quem conseguir passar, vai encarar o São José, que
se classificou hoje, vencendo nos pênaltis, depois de um 0-0, a equipe do Inter de Santa Maria. Nos pênaltis deu São José 3-1. Aí o Fábio Santos. Douglas. Gavião chegou junto dele, cometeu a falta. Você está vendo o Gavião, 29 anos, jogador revelado pelo Grêmio. Aí a falta do Gavião sobre o Douglas. 1-1 nas faltas, né? Passamos em 3 minutos no primeiro tempo. Passe muito forte ali para o Edilson. Só acompanhou o Pedro. A bola fica para a equipe do Pelotas. Você está vendo aí o Pedro, lateral de 22 anos. Reposição do Jonatas Costa. Apareceu com vontade ali o William Magrão para fazer o corte. Aí o William Magrão, que assume a condição de titular aí do meio-campo do Grêmio temporariamente, né? Ele que voltou depois de uma longa lesão. Reposição do Pedro. Corte do Edilson. Vem para o lance o Jusemar. Ficou na dúvida ali o Maílson. Dividida do William Magrão. Ferdinando vai atrás da bola. E aí o Jonas vem buscar. Jonas tem 13 gols na temporada. 11 deles no Campeonato Gaúcho. Ele é o vice-artilheiro do Gauchão, né? O artilheiro é o Jefferson do São José. O Edilson virou nas costas do Fábio Santos, mas uns 25 quilômetros longe do companheiro. Reposição para o Maurinho, aquele mesmo, ex-Cruzeiro, ex-São Paulo, jogador rodado. O Maurinho está com 20, ou melhor, 31 anos, né? O lateral direito Maurinho. Passou inclusive pela seleção brasileira. Aí o Gavião. Ele tenta chegar no fundo. Marcação do Douglas. O Gavião conseguiu o toque. Veio de trás ali o Alex. Maurinho. Maicon Sapucaia. Passe ruim para o Gavião. O próprio Maicon vai para a bola. Fábio Santos chega antes. Ele bate contra o Maicon Sapucaia. E a bola fica para a equipe do Grêmio. Você está vendo aí o Maicon Sapucaia. 2 gols no Campeonato Gaúcho. Rodrigo. Aí o Fábio Santos. O Grêmio tem 21 jogos na temporada, contabilizando Gauchão e Copa do Brasil. 18 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Aí o Maurinho conseguiu o passe do Thiago Duarte na área do Grêmio. Aí o Thiago fechou a porta para ele, o Mário Fernandes. Insiste o Maicon Sapucaia. A primeira finalização do jogo é do Pelotas. Maicon Sapucaia. Você vê o Jusemar voltando. Olha a sobra do Maicon Sapucaia de primeira. Chute cruzado longe do gol do Vitor. Mas o Pelotas conquistou a primeira finalização. Você está revendo aí o lance. E o Pelotas, Marcos, surpreendendo, né? O Grêmio não esperava, talvez, essa postura de marcação ofensiva como está fazendo o Pelotas. Quase 6 minutos do primeiro tempo. Grêmio 0, Pelotas também 0. O Grêmio defende 51 jogos de invencibilidade nos seus domínios. O Grêmio não perde no Olímpico desde o Campeonato Brasileiro de 2008, dia 13 de setembro daquele ano, quando o Grêmio foi derrotado pelo Goiás por 2-1. São 39 vitórias e 12 empates desde então. Esse é o Pedro. Marcação do Maílson, que toma a bola para o time do Grêmio. Edilson para o Maílson. 7 gols no Campeonato Gaúcho. Aí o Maílson. Passe para o William Magrão. Ele tentou o Maílson de novo. Saída do Jonatas. E o goleiro do Pelotas fica com a bola. Boa trama do Grêmio, hein? Jonatas tem 30 anos, 1,88 m. Ganha tempo ali o Jonatas. Esse é o Jonas. Ele tentou o Alex Dias, mas o passe saiu muito ruim, né? Aí o Alex Dias, 37 anos, 3 gols no Campeonato Gaúcho. Aquele Alex Dias mesmo, né? Que fez muito sucesso no Goiás, no Vasco, muito rodado também, né? Esteve no São Paulo, vários clubes. O veterano Alex Dias. Edilson. Passe errado do Edilson, melhor para o Gavião. A marcação é do William Magrão. O Gavião faz o passe para o Maicon Sapucaia. Ele tenta envolver ali o Ferdinando. E o Ferdinando comete a falta. A primeira falta do Ferdinando, a segunda do Grêmio no jogo. O árbitro Fabrício Corrêa chega ali, dá uma bronca no Ferdinando. Argumentou também com o Gavião. Você está revendo o lance do Ferdinando contra o Maicon Sapucaia. Grêmio 0, Pelotas também 0. Pedro combinou alguma coisa ali com o Gavião. O Gavião tem 2 gols no Campeonato Gaúcho, 2 gols de falta, mas não daquela posição, né? Olha o Pedro aí, encarando o Edilson. Pedro tenta ir para o fundo, Edilson em cima dele, Edilson toma a frente e a bola fica para o Grêmio. Voltando o Pedro. Quem mora fora do Brasil pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos estaduais, hein? Consulte o site pfc.tv. Saída do Fábio Santos. Olha que foi do Bergson, mas aí a recuperação do Maurinho. Este é o Bruno Salvador.
Vem de trás ali o William Magrão. O Grêmio briga pela bola. O Bruno Salvador pede bola para o Pelotas e leva. Reposição para o Pelotas ali atrás. Se você perdeu algum jogo ao vivo, não se preocupe não. Assista no PFC as reprises de todos os jogos transmitidos pelo canal. Entre no site sociopfc.com.br. Mas se você estiver fora do Brasil, acesse pfc.tv e confira os horários. Errou tudo ali na reposição o time do Pelotas, hein? O Rodrigo fica aí. Olha o que aconteceu com o Maurinho, hein? Que horror, Maurinho. Jonas veio buscar a bola ali por aquele lado, mas havia impedimento, segundo o assistente Marcelo Barisson. Você viu ali o Jonatas Costa. E o Pelotas sai para o jogo. Aí o Maurinho. O Maurinho não ficou nem vermelho com aquele lance que ele errou, né? Aí o Maicon. Marcação do Fábio Santos. O Maicon tenta passar. O Fábio vai para cima dele. E aí o Maicon tem que voltar o jogo para a defesa do Pelotas. Jonas. Aí o Alex. Conseguiu livrar a marcação do William Magrão. Vem para o ataque o Pelotas com o Maurinho. Eu acreditei ao Maurinho o erro na reposição lateral. Foi o Jonas, né? Que coisa. Aí o Edilson. Mailson, o ataque do Grêmio. Mailson vai do fundo, o cruzamento saiu. Boa cobertura do Jonatas Costa, zagueiro de 1,88 m. Mário Fernandes tirou do Alex Dias. Aí o Edilson. Mailson, ele encara a marcação do Pedro. Bom passe para o Edilson que vai no fundo. E aí o Jusemar ficou na frente dele. Esse é o assistente Marcelo Barisson. Aí o Edilson vai para a reposição. O Jonas fica ali na área, esperando alguma coisa. Edilson para repor a bola em jogo. Grêmio 0, Pelotas também 0. São as emoções das quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Aí o Ferdinando, ele tem um gol no Campeonato Gaúcho. Na final do primeiro turno contra o Novo Hamburgo, né? De falta. Vai no fundo ali o William Magrão. Dá uma encarada na marcação do Jonas. Ele conseguiu passar pelo Jonas no primeiro momento. No segundo, o Jonas deixou o braço e cometeu a falta. É a segunda falta do Pelotas. Você está revendo aí, ó. Jonas contra Jonas, né? Aí o técnico Silas. O árbitro vai ali em cima, o Fabrício Correia. Rodrigo vem para a área do Pelotas. Marcação do Jonatas Costa. Está preocupado o goleiro Jonatas. O Grêmio tem a chance na bola parada. Rodrigo de cima é marcado pelo Jonatas Costa. Rodrigo tem um gol no campeonato. Lá no canto esquerdo do vídeo. Posicionado o Douglas para bater, né? A bola vem por cima. Conseguiu tirar o Jonatas, depois se atrapalhou ali o Mailson. Esse sim é o Douglas. Quem bateu a falta foi o Edilson. Aí o Douglas, ele tenta o cruzamento. Aí o assistente Marcelo Barisson já marcava outro impedimento. Marco, diga lá, Júlio. Você falava no Rodrigo. Desde que Rodrigo e Edilson e também o Douglas estão jogando juntos no Grêmio, já são 10 partidas. Essa é a 8ª pelo Gauchão e 2 pela Copa do Brasil. O Grêmio não perdeu. Uma bela notícia para o torcedor do Grêmio, né? Você está vendo o Thiago Duarte, ele tem 5 gols no Campeonato Gaúcho. Os artilheiros do Pelotas estão no banco. Clodoaldo e Sandro Sotile, cada um marcou 6 gols. Aí o Gavião, Maicon Sapucaí, ele encara o Mário Fernandes, olha a chegada do Alex. E ele perdeu a chance. Alex Dias. O Maicon Sapucaí arrancou por ali, o chute cruzado. O Alex chegou finalizando, pé esquerdo, mas pegou muito mal o Alex. E ele desperdiça a chance. Para você curtir de novo, o Maicon Sapucaí. Acho que ele tentou o chute, né? E o Alex Dias chegou na corrida perdendo. Segue 0-0 no Olímpico. Não perca na próxima terça-feira o programa do Sócio PFC no canal PFC 24 horas, hein? O programa terá como convidado o capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, e o técnico do Botafogo, Joel Santana. Aí o Maurinho. Veio buscar jogo o Thiago Duarte. Marcação do Rodrigo, Ferdinando pertinho também. O Rodrigo deu o bote, o Thiago ficou no chão. E o árbitro deu falta do Rodrigo. Olha o lance aí, ó.
Foi a terceira falta cometida pelo Grêmio no jogo. Alex Dias espera o cruzamento. O Grêmio não tem nenhuma finalização e o Pelotas conquistou 2 até aqui. Maurinho se enroscou com o Fábio Santos. Era o Jonas ajudando na marcação. William Magrão deixa ali para a reposição do Fábio Santos. Enquanto isso, o técnico Silas conversa na comunicação pertinho do assistente Marcelo Barisson. Aí o Rodrigo. Ferdinando. Mário Fernandes. Edilson. Novamente Mário Fernandes. Ferdinando e Douglas. A ligação era para o Jonas. Melhor para o goleiro Jonatas. Aí o goleiro do Pelotas. No primeiro turno, os dois times se enfrentaram na abertura do Campeonato Gaúcho. Para as duas equipes, vitória do Grêmio no estádio da Boca do Lobo em Pelotas por 3-2. Os times já se enfrentaram no Campeonato Gaúcho, né? Lembrando que o Grêmio conquistou o primeiro turno, o Pelotas ficou de fora do mata-mata do primeiro turno e se classificou como 4º colocado no grupo do Inter no segundo turno. Esse é o Jusemar. Ele volta ao jogo no Bruno Salvador. Deu certo a marcação do William Magrão, que passe para o Jonas. O Bergson pediu, o Jonas demorou. Olha o William Magrão, chamou para o pé direito. Finalização em cima do Jonatas Costa. Edilson. Para o William Magrão. Ele conquistou o cruzamento. Que bola perigosa, hein? Era um cruzamento que virou chute do William Magrão. Aí o goleiro Jonatas. 15 minutos, Batista. O Grêmio chegou ali na área do Pelotas agora com o William Magrão. É, um certo desencontro dos jogadores do Grêmio, não estão se achando dentro de campo. E o Pelotas faz uma marcação ofensiva, tem 3 jogadores na frente. E isso aí demonstra que o Pelotas não veio só para se defender, o que está complicando a vida do Grêmio, né? Talvez dentro do Olímpico esteja acostumado com os times jogando mais recuado, tendo espaço para jogar e mais tempo para visualizar as jogadas. O Pelotas está marcando pressão. E isso aí está fazendo os jogadores do Grêmio errem muito espaço. O Pelotas é quem está chegando mais até agora no campo do Grêmio. E foi quem você falou, inclusive, Marco. Quem concluiu mais. 2 contra nenhuma do Grêmio. Essa aqui do William Magrão era para ser um cruzamento, mas ela foi em gol. Então não dá para computar como conclusão. Você está vendo aí o Jonas, zagueiro de 1,88 m, 26 anos. Um dos 3 zagueiros do Pelotas que acabou derrubando ali o Jonas. O Grêmio bateu rapidinho e apareceu de novo o Jonatas, o goleiro da equipe do Pelotas. Tentativa do Jusemar. Alex Dias, 37 anos, muito experiente. Se apresentou aí o Maurinho. Pediu aproximação ali o Maurinho. Cruzou dali mesmo, hein? E aí deu no que deu. Maurinho, 31 anos, 1,75 m, paulista, ex-jogador da seleção brasileira, inclusive. Você está vendo o trio de zagueiros da equipe do Pelotas e a marcação do Jonas para cima do Jonas. De Jonas para Jonas. Os 2 Jonas. Aí o Edilson. Mailson. William Magrão. Adiantou demais e perdeu para o Jonatas Costa. Aí o Jusemar. Se apresenta o Maurinho. Marcação do Fábio Santos. Maurinho vai levando. Maicon Sapucaia, chegada do Pelotas. Grêmio 0, Pelotas também 0. Quem passar pega o São José. Maurinho vai no fundo. Aí o Maurinho, o cruzamento saiu. E aí o Rodrigo cortou. A bola ia certinha para o Alex Dias. Outra vez o Maurinho, novo cruzamento. O Rodrigo deixou para o Vitor. Aí o capitão do Grêmio. Jonatas Costa adiantou ali o Bergson. Jogada legal, segundo o árbitro Fabrício Correia. E aí o Jonatas, zagueiro, errou o passe. Vitor, o alvo da campanha, fica Vitor no Twitter. Mais de 5 mil seguidores, hein? O detalhe é que o Vitor está muito visado para deixar o Grêmio depois da Copa do Mundo. Rodrigo. Ele tenta o Jonas. Marcação do Jonas do Pelotas. Saída do Jonatas. E a bola fica para o Grêmio. Aí o goleiro do Pelotas. Pelotas como visitante tem 8 jogos no campeonato. 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Douglas. Passe para o Mailson. Não havia impedimento, hein? O goleiro Jonatas até reclamou do assistente Marcelo Barisson.
que não marcou nada. Fábio Santos por ali, você está revendo o lance do Douglas para o Maílson. A bola passou em cima da cabeça do Maílson. E depois o técnico Silas, o técnico Silas aplaudiu o lançamento do Douglas. Grêmio 0, Pelotas também 0. Quem passar encara o São José numa das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A outra semifinal é Internacional e Ipiranga de Erechim. Ficou no chão ali o Bruno Salvador, o árbitro deu falta do Jonas, que você vê aí, o artilheiro do Grêmio da temporada com 13 gols. O Grêmio cometeu 4 faltas contra 3 faltas do Pelotas até aqui. Quase 19 minutos de jogo no primeiro tempo. Maurinho, Jucemar, o Pelotas chega no campo do Grêmio. Aí o Pedro, marcação do Ailson sobre ele. Alex Dias. Edilson fica na frente, o Rodrigo faz o corte, bem o Rodrigo. Aí o Bergson, pro Edilson. Ailson se apresenta, Douglas pertinho. Aí o William Magrão, passou no Douglas, deixou com o Douglas e o Grêmio vem. Passe ruim pro Jonas, né? Muito forte ali do Douglas, que agora errou. Você tá vendo o Douglas. Douglas tem 28 anos, é catarinense, 1,76 m. Reposição do Jonas. Agora ele acertou o lateral. Briga pela bola o Thiago Duarte. Muito recuado, né? Voltou no campo do Pelotas. Aí o Bruno Salvador que deixa com o goleiro Jonatas. O Pelotas joga no 3-5-2. O Rodrigo, o William Magrão. Aí o Edilson. Marcação do Pedro. A bola resvalou no Pedro e chegou no Jucemar. Alex Dias acabou perdendo. O bote foi do Maílson e a sobra do Maicon Sapucaia, que acabou não dominando, pertinho do seu técnico, Beto Almeida. Ele olhou para o técnico ali, né? Maicon Sapucaia, 29 anos, 1,71 m. 2 gols no Campeonato Gaúcho. Briga pela bola o Bergson. Falta do Jonatas Costa sobre ele. Douglas. Outro passe errado do Douglas, 2 em sequência, né? Agora foi para o Bergson, que ficou paradinho. Aí o Bergson, apenas 19 anos. É a segunda oportunidade do Bergson como titular do Grêmio. Reposição do Jonatas Costa. Aí o Pedro. 0-0 Grêmio e Pelotas, Batista. E o Douglas parece que não pegou ainda direito o peso da bola, como se chama. Como a gente fala quando o jogador começa a errar muitos passes assim, né? Tá, não é normal ele fazer isso, jogador que tem habilidade, bom passe, mas até agora parece que a bola está incomodando. Olha o Douglas, a bola incomodou de novo, hein? Ganhou a jogada, antecipou, era o Fábio Santos, não era o Douglas. Você está revendo aí como o Fábio ganhou a jogada, antecipou o Maurinho e chutou errado. Nem vou contabilizar a conclusão do Grêmio, né? Você está vendo aí o Rodrigo. O Thiago Duarte se apresenta ali pelo meio. O jogo está 0-0. Um jogo complicado, Batista. Complicado. Chutou o chão agora nessa vez. O Grêmio não está se acertando. Ele não está encontrando a medida certa, né? No passe, nas conclusões, no chute. Agora calculou errado, inclusive, onde estava a bola e chutou a metade da grama ali. Levantou, chegou a levantar a grama. Então é uma noite em que o Grêmio parece que, como conjunto, não está se achando, né? Preciso muita movimentação, é um jogo complicado, porque é um jogo de muita marcação, e o Pelotas não veio só para se defender. E isso aí que está incomodando o Grêmio também, porque normalmente o Grêmio tem mais espaço, mais tempo para pensar a jogada. O Pelotas não está dando esse espaço, não está dando esse tempo. O Maílson ficou bravo porque o árbitro Fabrício Correia deu falta dele no lance ali. Você está vendo o árbitro. Ele é o 9º no ranking da Federação Gaúcha de Futebol. Fabrício Neves Correia tem 35 anos. Aí o Jonas canta o torcedor do Grêmio no Olímpico. Por enquanto 0-0 leva o jogo para os pênaltis. Todo mundo que se classificou aí para as semifinais do segundo turno se classificou nos pênaltis, né? O Ipiranga, o Internacional e o São José hoje. Vamos ver essa chegada do Grêmio. Jonas chegou ali, acabou empurrando, o árbitro foi para o lance, marcou a falta e está argumentando com o Jonas, o zagueiro da equipe do Pelotas. Olha o lance dele. Acabou derrubando o Bergson, né? Você acha que foi falta, Batista? Foi. Foi pelas costas, né? O jogador até nem precisava, porque ele estava na jogada, podia ir levando
só no corpo e deixando que o Bergson não tinha para onde ir. Essas faltas que são faltas desnecessárias e perigosas, Marco, porque numa jogada que poderia não dar em nada, que tinha tudo para não dar em nada, olha só, perigo de gol. Edilson para a bola. Ele bate fechado nas mãos do Jonatas. Bateu direto ali. O Edilson, na sequência, o Jonatas foi sair jogando e ficou no chão. Leva uma vaia o goleiro do Pelotas. O árbitro Fabrício Neves Correia mandou ele levantar. Você está revendo que o goleiro pegou em 2 tempos, ó. Foi sair jogando, se chocou ali com o Bergson na passagem e ficou no chão. Forçou um pouquinho o goleiro Jonatas. É verdade, forçou mesmo. Ele procurou, foi de propósito em cima do Bergson e o juiz estava em cima. Flagrou na hora. Ele deu falta sobre o goleiro, né? Foi a segunda falta do Bergson no jogo. Mas que não deveria, né? Porque na verdade não foi falta, foi simulação do goleiro. Segue 0-0 no Olímpico. Esse é o William Magrão. Aí o Ferdinando. Fábio Santos sobe. Mas o Douglas se apresenta. Agora sim o passe no Fábio Santos com o corte do Maurinho. A bola fica para o Pelotas. 24 minutos do primeiro tempo. Que coisa essa bola aí do Jonas, hein? Praticamente se livrou da bola o zagueiro do Pelotas. O Marco, poderia se dizer que esse é um jogo daqueles jogadores típico, jogo daqueles que jogam e o time que souber jogar melhor sem a bola, né? Porque depende muito da movimentação dos jogadores que estão em torno daquele que tem a bola para dar o passe. A movimentação é muito importante. Maurinho tenta o cruzamento. Acabou errando porque o Rodrigo ficou na frente. Olha o Rodrigo aí fazendo cara de mal. As duas equipes marcam muito forte, não dão espaços. Como as duas equipes, nenhuma delas tem um jogador driblador para fazer a jogada individual, passar pelo seu marcador. Dependem muito justamente dos companheiros entrar no espaço vazio, entrar naquele espaço que o jogador possa fazer o lançamento. Vem buscar jogo o Douglas. Ele tenta o lançamento, buscando a participação do Jonas. O Bergson não correu e o goleiro Jonatas acabou saindo. Marco. Diga lá, Júlio. O Grêmio, que também disputa vaga importante no próximo dia 14, quarta da semana que vem na Copa do Brasil, preserva o vice-artilheiro, o Borges, que tem 9 gols. Ele até poderia estar aí no time ou no banco, mas o Silas prefere guardar para o jogo contra o Avaí. Borges está completamente recuperado. Então, para o ataque, o Grêmio tem o Leandro e o Hugo, que é mais meia do que atacante. Douglas. Aí o impedimento do Maílson, segundo o assistente Marcelo Barisson. É o terceiro impedimento do Grêmio. Está funcionando a linha de impedimento do Pelotas, hein? Você está revendo aí como acertou o assistente. O Maílson está bem à frente da linha de defesa de 3 jogadores ali do time do Pelotas, né? E o Maílson ficou bravo. E ele foi repreendido pelo técnico Silas, que quer a bola trabalhada. Não quer esse tipo de lançamento. O Silas não gostou nada. O Grêmio tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, né? Eliminou até aqui o Araguaia do Mato Grosso e o Votorati de São Paulo em 3 jogos e 3 vitórias. Os 2 confrontos contra o Avaí na próxima quarta-feira no Olímpico e depois na outra quarta-feira em Florianópolis. Isso já pelas 8ª de final da Copa do Brasil. O Grêmio que tem 4 títulos da competição e busca aí um título inédito, né? O 5º campeonato da Copa do Brasil. Ninguém tem. Grêmio e Cruzeiro tem 4 títulos. Vamos ver essa chegada aí do time do Pelotas. Thiago Duarte conseguiu fazer o passe no Alex para o Thiago Duarte. Voltou para o Alex, que acabou errando a finalização. O Thiago se enroscou ali com o Rodrigo e o Alex pegou de primeira. Você está vendo o Thiago Duarte com o Rodrigo pertinho dele. Mas foi a segunda tentativa do Alex Dias, Batista. E o Pelotas surpreende justamente pela sua desenvoltura em campo, Marco, pela confiança dos jogadores. Joga um futebol solto, ele vai para cima também, ele marca, ele não está preocupado só em tirar os espaços do Grêmio ali atrás. Tem 3 atacantes muitas vezes. É um time que está jogando e surpreendendo a maneira, seu modo tático de jogar, né? Se espalha bem pelo campo. Aí o Edilson encarou a marcação do Pedro, Edilson vai no fundo, ele tentou direto pro gol e o Jonatas pegou. Segunda tentativa de finalização do Edilson no jogo. Saída do Maurinho. Veio buscar jogo o Thiago Duarte. Marcação do Rodrigo, mais uma vez, que sai da área, né? No encalço do Thiago Duarte. 0-0, Grêmio e Pelotas. Quase 28 do primeiro tempo no Olímpico.
Marco, eu digo que surpreende, porque é difícil você ver um time do interior que venha jogar contra o Grêmio, dentro do Estádio Olímpico, que assume essa postura de jogar de igual para igual. Agora o impedimento foi do Alex Dias, segundo o assistente João Lúcio Júnior, o primeiro impedimento do Pelotas. Olha o Alex como adiantou um pouquinho na hora do passe do Maurinho. Depois ele ficou argumentando ali com o assistente. Saída do Rodrigo. Fábio Santos. Ferdinando. Fábio Santos. William Magrão se apresenta ali pelo meio. Esse é o Douglas. Ele volta no Rodrigo. Todo no seu campo. Pelotas esperando o Grêmio. Douglas. Ele vira o jogo no Edilson. Vamos ver se o Edilson chega, né? Se esforçou o Edilson. Leva os aplausos da torcida, do técnico Silas também. Mas o Grêmio errou mais um passe. Aí o Pedro, pertinho do técnico do Grêmio, Silas. Maicon Sapucaia veio buscar jogo. Mário Fernandes foi envolvido pelo Alex Dias. Que jogada para cima do Mário de novo. Só que o campo acabou, né, Alex? Você tá revendo a jogada, ó. Passou ali sobre a bola, deu um giro e depois o campo acabou para o Alex Dias. O Grêmio tenta o ataque. A bola passou do Douglas. Aí a dividida do Jonas, leva melhor o Grêmio. O Fábio Santos, era o Jonas, o cruzamento. Maílson passou da bola. Aí o Maílson. O Grêmio roubou a bola e chegou rapidinho na área do Pelotas. Só que o cruzamento foi muito forte para o Maílson. Olha o Jonas, ó. Ele foi, cruzou e o Maílson passou da bola. Não era o Jonas, era o Fábio mesmo. O Jonas estava esperando o cruzamento do outro lado. Olha o Jonas aí, ó. Foi o melhor momento do Grêmio até agora, né? Jogada roubada lá, na linha de fundo. Bobeada do zagueiro, que o zagueiro não pode perder dividida. Perdeu. O Douglas logo já acionou o ataque. Agora, é muito pouco. Para 30 minutos de jogo, né? O Grêmio não consegue fazer. Olha lá. Vamos ver o Jonas. Desarmado pelo Bruno Salvador, Maicon Sapucaia, a marcação do Ferdinando com falta. O Grêmio não consegue fazer uso, Marco, tirar proveito do fator campo. E também torcida, né? Só tem torcedores do Grêmio, mas não está conseguindo jogar no ataque, não está conseguindo ser incisivo na frente. Outro bom lance do Rodrigo, aí o Ferdinando vem buscar jogo, o William Magrão. Ele sai com o Rodrigo. Rodrigo é paulista, está com 29 anos. Lançamento do Rodrigo para o Maílson. Dominou bonito o Maílson. Marcação do Pedro. E aí o passe errado para o Douglas. Jusemar. Maurinho. Ele bota para correr o Thiago Duarte com a marcação do Rodrigo sempre. Olha os dois aí, ó. O Thiago se atrapalha. Último toque do Rodrigo, que fica reclamando, dizendo que o Thiago bateu na bola por último. Reposição para o Pelotas. Passamos de 31 minutos. Vale vaga nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o primeiro turno. Se vencer o segundo, não teremos decisão no Campeonato Gaúcho dessa temporada. Aí o assistente João Lúcio Júnior. Outra reposição ali para o time do Pelotas. Maurinho, Maicon Sapucaia, Maurinho. Aí o capitão Gavião. Limpou o lance o Gavião e sofreu a falta do Fábio Santos. Marco, eu tinha falado que a torcida é toda do Grêmio, mas eu agora estou olhando lá para a esquerda. O barulho maior é da torcida do Grêmio, porque são mais torcedores. Mas tem a turma do Pelotas ali à esquerda, nossa, aqui das cabines, que também está fazendo a sua festa e tentando fazer ouvir o seu grito. Vamos ver o Thiago Duarte, cara a cara com o Vitor, o passe saiu e a bola acabou passando. O Pedro não conseguiu dominar, era o Gavião por ali. Quase que o Pelotas chegou no gol, hein? Aí o Jonas sofreu a falta do Maicon Sapucaia. Vamos rever o lance, ó. Thiago Duarte tentou um chute cruzado. Era o Bruno Salvador quem passou da bola, hein? Ele acabou passando. Para a sorte do Grêmio. Edilson. 0-0 Grêmio e Pelotas. Douglas tirou bem o Jusemar. O passe para o Maílson e a chegada do Grêmio. Maílson tentou o cruzamento para o Bergson. A bola passou. E o goleiro Jonathan saiu. O Bergson incrivelmente furou na cara do goleiro Jonatas. Cruzamento do Maílson. Olha o Bergson. E depois a bola acabou batendo no Jonas. O Bergson nem furou. Sejamos justos, né? Ele não pegou em cheio na bola. E depois o Rodrigo cometeu a falta.
Foi a primeira grande oportunidade do Grêmio, só que a bola não foi no gol do Jonatas. Thiago Duarte pede para bater a falta ali. O Maicon Sapucaia fica marcado pelo William Magrão. Lá no fundo a torcida do Grêmio. Canta o torcedor do Grêmio depois dessa chegada do Bergson. O Grêmio defende 51 jogos de invencibilidade no Estádio Olímpico. Tentou bater rapidinho ali a falta do Maicon Sapucaia, o Mário Fernandes. Só que o árbitro falou que era mais atrás. Agora tá valendo. Aí o Fábio Santos. Jonas. Ferdinando. O Pelotas fica todo atrás esperando o Grêmio. Edilson. Mário Fernandes. Maílson espera pelo lado direito. O passe é para o Maílson, muito forte. O Maílson vai no fundo. Marcação do Jusemar. O cruzamento saiu. Bruno Salvador do corte. Aí o Pedro tenta a disputa. Maílson chegou antes. A torcida gosta da raça do Maílson. Aí o Mário Fernandes que ficou na área. Outra vez Maílson. Maílson tentou a finalização e o Gavião desviou. Temos aí o primeiro escanteio do jogo. Esse é o Jusemar. Aí o Maílson muito aplaudido pela galera do Grêmio. Jonas espera o cruzamento. Aumenta o volume da torcida tricolor do Olímpico. Bateu o escanteio ali o Douglas. Quase que desviou ali o William Magrão. Ele descolou mais um escanteio. O Rodrigo também espera o cruzamento na área do Pelotas. Aí o Douglas. Outro cruzamento, bola fechada. Corte do Bruno Salvador, era o Jonas no lance. Douglas. Ele ganhou do Maicon Sapucaia. Ferdinando passou. Pedro fica na frente do Douglas. Fez uma jogada de efeito por ali o Douglas. Aí o Edilson. Para o Ferdinando, ele vai no fundo e faz o cruzamento. A bola passa do outro lado. E a torcida aplaude o esforço do Maílson. Você está vendo aí o Maílson. 21 anos, paulista, 1,80 m. 8 gols na temporada, 7 deles no Campeonato Gaúcho. Reposição aí para o Jonas. 35 minutos de jogo no primeiro tempo. Outra vez o Jonas do Pelotas. A melhor cobertura dos estaduais 2010 você acompanha aqui no PFC, hein? Não fique de fora não, ligue logo para a sua operadora. Reclama demais aí o Rodrigo, mais uma falta marcada pelo árbitro Fabrício Correia. O Grêmio cometeu 10, ou melhor, 11 com essa falta contra 8 faltas cometidas pelo time do Pelotas. Edilson. Jonatas Costa. Volta ao jogo Ferdinando. Mário Fernandes. Edilson e Ferdinando. O Pelotas espera o Grêmio, como de praxe nesse primeiro tempo. Aí o Jonas, ele encara a marcação do Jonas, o Pelotas, ele conseguiu o cruzamento para o Maílson. O Maílson correu demais contra a bola. Quando chegou, a bola ficou longe do alcance do pé do Maílson. Esse é o Pedro. Já está cansado o Pedro, né? Maílson. Pedro no corte. Alex Dias para o Pedro. Vamos ver a saída do Pedro. Ele conseguiu tirar o Douglas. Aí tirou também o Mário Fernandes, mas a bola saiu. O Mark, parece ser justamente esse o problema do Pelotas, né? Enquanto ele estava com gás, quando ele estava com preparo, ele estava saindo para jogar, estava complicando o Grêmio. Tinha muita movimentação dos jogadores de meio campo e da frente, os laterais saíam, pela direita fazendo boas jogadas, mas parece que agora o Pelotas não está mais com força para sair. Bergson no pé esquerdo, Jonatas. Finalização do Bergson, a primeira dele no jogo. A quinta tentativa do Grêmio, né? A primeira que foi no gol mesmo. Aí o William Magrão retoma a posse de bola ao time do Grêmio. O William vai levando todo mundo. Foi como um tanque o William. Bergson conseguiu o passe. O Jonas acabou errando. O corte foi do Jusemar. Alex Dias. Boa virada ali para o Maicon Sapucaia. O Maurinho se mandou e acabou recebendo o passe. Se movimenta o Thiago Duarte, a bola foi para ele, tentou girar para cima do Mário Fernandes. Thiago Duarte foi para a finalização e descolou o escanteio. Thiago Duarte tem 5 gols no campeonato. Foi a 4ª finalização do Pelotas. Olha como ele girou para cima do Mário Fernandes, que acabou desviando. O Vitor não chegou a tempo. Primeiro escanteio do Pelotas no jogo. Ficou sentindo alguma coisa ali o jogador do Grêmio. Você está vendo aí o Maílson na área, já se posicionando para
Armaria a defesa para o escanteio da equipe do Pelotas, que o Maicon Sapucaia vai bater. O Mário já está se recuperando. Está mancando um pouco o Mário Fernandes, Maicon Sapucaia aberto para o Alex Dias. Bem, se ele pega na veia, complica, mas pegou errado o Alex Dias. Vem buscar jogo o Bergson. Douglas. Se movimenta o Bergson, Douglas demora para passar, agora sim, aí o Bergson, muita gente pela frente. E aí o Grêmio errou mais uma vez. Gavião. Alex Dias. Para o Thiago Duarte, mas muito forte. Melhor para o Rodrigo. Ele joga com o Vitor. Quase 39 do primeiro tempo. O Grêmio 0, Pelotas também 0. Valendo vaga nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vem de 15 vitórias consecutivas na temporada, contando Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. Agora essa pegada ali do jogador do Pelotas, Marco, no ar de primeira que ele tentou, me veio na cabeça logo o jogo do Manchester contra o Bayern. O jogador do Bayern pegou... Que comparação, hein, Não, Batista? pois é, eu ia te dizer, olha lá. Vamos ver essa chegada aí do Thiago Duarte. Melhor para o Rodrigo mais uma vez. Muitos aplausos para o Rodrigo. Ele conquistou de vez a confiança do torcedor do Grêmio, Mas, Marco, a comparação foi mais pela jogada que foi idêntica, Só que a pegada que não foi, O do Bayern pegou na veia e botou lá no cantinho o gol que classificou o Bayern contra o Manchester, que ganhava por 3-1. 3-2 deu o Bayern na cabeça. E foi justamente o que faltou. A pegada em cheio na bola, na cara da bola. Aí o Bergson. Jonatas Costa. Bergson, melhor para o Jonatas. Virada de jogo para o Maurinho. Aí o Maurinho. Maicon Sapucaia com William Magrão na marcação. Maurinho. Jonas. Esse é o Jonas do Pelotas. Aí o Pedro. Dominou bonito agora o Pedro. Aí o passe para Alex Dias não foi bom. Só dominou bonito. Bergson. Douglas. Vamos ver esse ataque do Grêmio. Aí o Douglas. Passagem do Maílson. Tá esperando o cruzamento o Jonas, o passe foi lá para a área, voltou para o Maílson, aí o Maílson brigando pela bola, Jonatas Costa cortou, Bergson insiste para o Maílson, para o Douglas, o Grêmio vem para a área do Pelotas. Olha o Ferdinando, hein? Pé direito do Ferdinando. A primeira finalização do Ferdinando, a sexta tentativa do Grêmio, só uma foi no gol. Você tá vendo aí o Edilson. O Grêmio tem 6 finalizações, uma no gol. O Pelotas tem 4 finalizações. Thiago Duarte combinando alguma coisa ali com Alex Dias. O William Magrão sentindo alguma coisa também no rosto, Levou a mão no nariz. Quase 41 minutos de jogo na primeira etapa. Aí o Jonas. Para cima do Bruno Salvador, o passe saiu para o Fábio Santos, ele vai no fundo. O Bergson espera o cruzamento. O Jonas também, a bola foi ali para o Bergson. E ele descolou o escanteio, hein? Silas acompanha tudo de perto, Tá orientando ali para a batida do escanteio. E o goleiro Jonatas está preocupado. É o terceiro escanteio do Grêmio no jogo. Por enquanto 0-0 no Olímpico. Douglas se posiciona para bater a bola parada. Mais uma, Mais um escanteio que vai ser batido pelo Douglas. Bruno Salvador fica marcando por ali. Conseguiu fazer o corte. O Maurinho, a sobra do Grêmio. Fábio Santos deu uma encarada no Jusemar, ele vai no fundo. E aí o Jusemar apareceu para desviar. É o quarto escanteio do Grêmio. Olha o Fábio Santos aí, ameaçou se posicionar para bater, mas aí o Douglas falou, não, é comigo. E o Fábio saiu. Lá no fundo a galera da geral, Esperando para fazer uma avalanche. Por enquanto, nem perto. O William Magrão espera na área. Ele tem 1,88 m. Douglas se posiciona. Chance para o Grêmio, a bola vem por cima, conseguiu tirar dali o Pedro. A sobra fica com Pelotas, Alex Dias botou para correr o Thiago Duarte. Vamos ver o Thiago, o Ferdinando acompanha a saída do Vitor. E o Vitor mandou a bola para a galera. Aplaudido o Vitor. É perigoso no contra-ataque o Pelotas. Sempre tem um jogador lá na frente, correndo e pelas pontas. O jogador sabe aonde procurar o companheiro. Aos poucos o Grêmio também vem tomando conta do jogo, Mas o Pelotas tem a sua saída de bola também. E o jogo se encaminha também um pouco para isso, Marco? Porque na repetição e no forçar o time do Pelotas a recuar, é o condicionamento físico também que vai. Os jogadores vão perdendo o fôlego e o Grêmio vai então amassando e vai botando o time adversário para dentro do gol. Vamos ver o Maurinho, jogada por cima, Vitor. O cruzamento era para o Thiago Duarte, mas acabou para o Vitor.
Reposição do capitão do Grêmio. Marco, é isso que muitas vezes os times do interior não conseguem suportar, é essa pressão justamente pelo condicionamento físico, né? Que tanto repete as jogadas. Olha lá, reclamando de alguma coisa lá, de um braço. O Silas ficou maluco com o assistente Marcelo Barisson na jogada do Jonas, que ficou caído ali quando o Jonatas Costa tomou a frente. Aí o Ferdinando. William Magrão. O Grêmio insiste nesse finzinho de primeiro tempo. Edilson, ele encara o Pedro. Proteção do Jonas, calcanhar por Edilson. Melhor para a saída, limpinha ali do Gavião. Maicon Sapucaí, a pressão da torcida do Grêmio sobre a arbitragem. O trio está sofrendo, né? Vamos ver a chegada do Gavião. Trombada ali com o Rodrigo, a bola fica para o Grêmio. Marcou pressão do Silas também para cima do assistente, do Marcelo Barisson. Teremos 1 minuto de acréscimo aí nesse primeiro tempo. A gente está revendo a jogada do Jonas. Será que o braço direito do Jonatas Costa não acabou impedindo a passagem do Jonas? O que você acha, Batista? Isso ali de ocupação de espaço, isso ali se usa muito, o atacante usa, olha, o Jonas sente o braço do jogador, ele normalmente sai, olha, não Mário aconteceu Fernandes nada. tentou e o goleiro Jonatas saiu. Não, dentro da área, na hora, na maneira como estava sendo disputada a bola, isso aí não é pênalti, não. Passamos de 44, o jogo segue até 46 no primeiro tempo, segundo o árbitro Fabrício Correia, no Olímpico. Grêmio 0, Pelotas também 0. Alex Dias se adiantou e estava em impedimento, segundo o assistente João Lúcio Júnior, que você vê aí. É o segundo impedimento do ataque do Pelotas no jogo. Bergson. Bergson conseguiu passar no primeiro momento ali do Jonas, chute de longe. Aplausos para o Bergson. Foi a terceira tentativa do Bergson. Aí a placa do árbitro reserva Daniel Soder, indicando aquele minutinho, né? Aí está o Bergson. Está um pouco afoito o Bergson. Quer resolver de qualquer lugar, né? Garoto ainda, 19 anos. Recebendo uma grande oportunidade nesse time titular do Grêmio. 0-0 do Olímpico. Todos os times que chegaram às semifinais do segundo turno se classificaram nos pênaltis. Lembrando que o empate leva o jogo direto para os pênaltis, né? Não há prorrogação pelo regulamento do Campeonato Gaúcho. Aí o Ferdinando. O Edilson passou, o Ferdinando viu, aí a chegada do Edilson, ele encara a marcação do Pedro e vai para o fundo. Pedro ficou na frente. A bola acabou saindo com o último toque do Ferdinando. Você está vendo o Pedro e o Silas aí abrindo os braços, reclamando do árbitro Fabrício Correia. Aí está o árbitro do jogo, bem suado, Fabrício Neves Correia, né? O árbitro está pedindo a bola. Vai terminar o jogo em seguidinha. Voltou atrás da marcação do lateral ali o árbitro. Ó. Quer dizer, ele deu reversão. Não voltou atrás não. Você viu o que o Jonatas Costa fez. Repetiu a façanha do seu colega lá do outro lado, hein? Inacreditável. 2 vezes no mesmo jogo. Agora o Bruno Salvador se estranhou com o Jonas dentro da área do Pelotas. O Jonas acabou caindo. Simulou alguma coisa ali ou então foi atingido. O Bruno Salvador saiu do lance, o Fabrício Neves Correia está por ali, o goleiro Jonatas argumenta, o Jonas encara o Bruno Salvador, enfiou o dedo na cara do Bruno, ali no canto direito do vídeo, dentro da área do Pelotas, olha ali, ó. Bem, eu não vi nada, Batista. Você viu alguma coisa? Eu vi o Jonas caindo. Estou esperando para ver se eu vejo alguma coisa, por enquanto também não. O Jonas depois levantou e o jogo segue. Edilson, tentativa do Bergson, ele vai para a bola de novo, aí o Bergson chamou para o pé direito, Maílson é rede! Gol! Maílson é do Grêmio! 47 minutos de jogo, Bergson tentou, Maílson fechou na pequena área. E só teve o trabalho de colocar na rede. Maílson, a primeira finalização dele no jogo. E o 8º gol de Maílson no Campeonato Gaúcho. O Grêmio sai na frente. Maílson, Grêmio 1, Pelota 0. Depois de muita confusão, Batista. Eu não vi o que aconteceu ali com o Jonas.
uma coisa, acho que não aconteceu nada, o Jonas e os atacantes no geral, né? Quando eles são encostados dentro da área, tenta ganhar de uma certa maneira a atenção do juiz e tirar proveito, né? Eu não vi nada que pudesse originar aquilo ali, viu, Marco? Fim de papo no primeiro tempo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Maílson marcou o gol do jogo no finzinho, né? O Grêmio vence a partida por 1-0. Festa da galera tricolor. O Grêmio vai se classificando para encarar o São José numa das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Júlio César Santos. Falar com o artilheiro, com o Maílson, 8º gol dele. Esse golzinho aí tranquiliza o time? E é muito importante pro grupo. O time não vinha bem, esse gol no final. Daí vai dar uma motivação a mais, mas tá mostrando a força do grupo. Isso daí é o Grêmio. Isso aí é o Grêmio. O Maílson marcou o 8º gol dele. Jogadores aqui saindo também. Conversar com o William Magrão. Ele que hoje ocupa a vaga do Adilson. Falando sobre esse primeiro tempo do Grêmio. Erramos muito. Tentamos entrar muito por dentro e aí tem muito jogador ali. E tá dificultando um pouco. Cometemos muitos erros, demos contra-ataques. Agora vamos tentar acertar para não cometer no segundo. Marco, dá tempo ainda da gente ouvir aqui a opinião do técnico Beto Almeida. Ele que estava mantendo uma estratégia igual à do último jogo que classificou o Pelotas lá no São José. Se deu ao luxo de manter Sandro Sotile e Clodoaldo, os artilheiros, no banco e só colocou no segundo tempo. Vamos ver agora o que o Beto vai fazer. Beto Almeida, você esperava manter esse resultado e até de repente colocar os atacantes no segundo tempo? Foi um balde de água fria esse gol aí? Não chega a ser um balde de água fria, mas posse de bola toda nossa, um belo jogo por parte do Pelotas, provocando sucessivos erros de passe do Grêmio, pelo um posicionamento estratégico, os jogadores cumprindo perfeitamente, os jogadores atuando muitíssimo bem. Agora essa desconcentração no final, em função de todo aquele episódio dentro da área, tomamos gol, mas temos a condição de buscar o gol, que dá um empate e nos leva aos pênaltis. Pela produção que nós tivemos no primeiro tempo, temos condições de pensar grande nesse jogo. Então tá. Vai tentar empatar e ganhar nos pênaltis o Pelotas, Marco. Legal, obrigado Júlio César Santos. Aí a imagem do Estádio Olímpico, intervalo de jogo até aqui. Maílson marcou o gol do jogo no finzinho. Olha o passe do Bergson, Maílson sozinho, né? Só esperou e colocou na rede lá no fundo a avalanche da galera tricolor. O Grêmio vence por 1-0 o Pelotas e vai chegando às semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Por enquanto, daqui a pouco tem várias atrações para você aqui no PFC 100% Futebol. Calo em campo. Vamos para os últimos 45 minutos no Olímpico. Aí o árbitro Fabrício Neves Correia. Ele autoriza, reinicia o jogo. Saída com o Pelotas à esquerda do vídeo. Grêmio 1, gol de Maílson, Pelotas 0. Por enquanto vai dando Grêmio e São José numa das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A outra semifinal definida, Internacional e Ipiranga de Erechim. Você está vendo o Bergson que fez a jogada para o gol do Maílson. Reposição ali para o Fábio Santos. Toque do Ferdinando. Aí o Maílson já veio derrapando. Jusemar do corte. Ferdinando. Edilson. Vem buscar jogo Jonas. Marcação do Pedro sobre ele. O Edilson passou correndo lá atrás do Jonas. O Jonas prefere por dentro e acaba errando o passe do William Magrão. Bergson vem de trás. Douglas de primeira. Aí o William Magrão. Marcação do Jonatas Costa. A torcida queria a falta do Jonatas. Este é o Alex Dias. Vem no combate o Mário Fernandes. Alex Dias tem 37 anos. O Mário Fernandes tem 19. A diferença um pouquinho de 18 anos, né? Aí o Thiago Duarte. Se apresenta aí o Alex Dias. Jusemar, o Pelotas no campo do Grêmio. O Grêmio vence por 1-0. Gol de Maílson. Gavião. Inversão para o Pedro. Pedro correu. A bola mais do que ele. Aí o Pedro reclamando, ó. Ele tomou uma dura do Thiago Duarte e ficou justificando. Reposição para o Edilson, que não tem pressa. Quem mora fora do Brasil pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos estaduais. Consulte o site pfc.tv. Falta do Jonatas Costa. A segunda dele no jogo. O Marco, eu falava ainda sobre Sandro Sotile e Clodoaldo, principalmente Sandro Sotile, né? Porque nós vimos o Pelotas com desenvoltura e chegando na área do Grêmio, mas justamente o que faltou foi aquele matador. A bola rondou ali por duas vezes, uma inclusive quase o jogador consegue pegar, mas foi nas costas dele, estava dentro do gol, se ele domina,
era quase gol, mas justamente o que está faltando é isso. Um jogador que, quando esteja ali dentro da área, tenha desenvoltura e tenha o faro do gol para colocar ela para dentro. Foi o que faltou o Pelotas. Não adianta muita movimentação, né? E se quando a bola chega na área, você não aproveita as poucas chances que tem. Aí o Fábio Santos, para o Jonas, 13 gols na temporada, artilheiro do Grêmio em 2009. Falta do Jonatas Costa, mais uma. A terceira do Jonatas Costa no jogo, a 11ª do Pelotas, que iguala o Grêmio no número de faltas. Você está revendo aí o rapa que deu o Jonatas no Jonas. Bateu rapidinho o time do Grêmio. Aí o Douglas para o Fábio Santos, marcação do Maurinho. O Fábio tenta o cruzamento. Esticou a perna ali o Jusemar. Ferdinando. A sobra do Thiago Duarte, que botou para correr o Maicon Sapucaia. Acompanha a jogada pelo lado o Maurinho. Sapucaia olhou só para o meio. E aí tentou o Thiago Duarte. Deu um presente para o Maílson. Ele tinha o Maurinho do lado. Mário Fernandes espera o passe atrás. A bola não veio. O Douglas preferiu o toque pelo lado. Agora sim o Mário Fernandes. Fábio Santos. É o começo do segundo tempo no Olímpico. 3 minutos de partida. O Grêmio vence o jogo por 1-0. Gol de Maílson no finzinho do primeiro tempo. Rodrigo. Ligação direta ali para o Jonas. Bruno Salvador no corte. A bola passou do William Magrão. Dividida do Pedro com o Edilson. William Magrão para o Jonas. Aí o Pedro se recuperou e bem. Maicon Sapucaia se apresenta. Tenta botar o Pelotas no ataque, o Maicon Sapucaia. O William Magrão em cima dele. O Sapucaia é bem baixinho. Tem 1,71 m. O William Magrão tem 1,88 m. Tomou a frente no corpo e cometeu a falta. E aí o William Magrão recebe o cartão amarelo, hein? O segundo dele ao longo do Campeonato Gaúcho. Você está revendo a falta do William Magrão. A primeira do William Magrão no jogo sobre o Maicon Sapucaia. O Grêmio recebeu ao todo 49 cartões amarelos neste Campeonato Gaúcho. Nenhum vermelho. Thiago Duarte se posicionou ali para bater a falta. Jonas vai para a área do Grêmio. Jonatas Costa também. Thiago Duarte por cima. Ele tentou o Alex Dias. Fábio Santos no corte. Maurinho apanha a sobra. Marcação do Bergson, hein? A torcida aplaude o esforço do garoto Bergson. Aí o Maurinho para a reposição. Grêmio 1, gol de Maílson, Pelotas 0. Resultado que classifica o Grêmio para as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Aí o Thiago Duarte tentou uma caneta no Rodrigo. Na sequência ele tomou à frente o Mário Fernandes, mas sofreu a falta. Falta do Thiago Duarte. Você está vendo aí o Thiago, ó. Jogada de efeito para cima do Rodrigo, depois a falta em cima do Mário Fernandes. Este é o Maicon Sapucaia. Olha como o Thiago deu o rapa ali no Mário Fernandes. Depois o Gavião até chutou, mas não valia mais. 5 minutos de jogo no segundo tempo. Aí o Bergson para cima do Jonas. Passe para o Jonas do Grêmio. Ele tentou o Bergson. O corte foi do Bruno Salvador. E na sequência o Jonas cometeu a falta em cima do Jusemar. Ô Mark, veja só o que é o futebol, né? As diferenças, os detalhes, os mínimos detalhes que você tem que prestar atenção para de repente não botar por terra todo um trabalho. Pelotas vinha fazendo uma excelente partida, apesar dos últimos 10 minutos o Grêmio ter crescido um pouco em campo, mas por um detalhe de um lateral. Olha só, um lateral mal dado, revertido, que era do Pelotas, jogava para frente e seguia o jogo. Pelotas errou. O lateral foi para o Grêmio, deu aquela confusãozinha ali dentro da área, desconcentração do time do Pelotas e no final do primeiro tempo 1-0 para o Grêmio. Se volta 0-0, Pelotas teria uma chance muito grande de deixar o time do Grêmio mais nervoso, né? Tranquilo, o torcedor já ia cobrar mais. Agora, com 1-0 mudou totalmente o clima do jogo. Até aqui nesse Campeonato Gaúcho, 131 jogos com o de hoje. 436 gols, média de 3,3 por jogo. O Grêmio tem o melhor ataque, 43 gols marcados, e a melhor defesa, sofreu 17 gols. Vamos ver a chegada do Bergson. Disputou a jogada, o Bergson foi levando todo mundo. O Bruno Salvador na cobertura, saída do Jonatas. A bola fica com o goleiro do Pelotas. A torcida queria pênalti no Bergson. Sai para o jogo aí o Jonatas Costa. Rodrigo deu um presente para o Alex Dias. O Pelotas está no ataque. O Alex abriu para o Maurinho. Chegada do Maurinho. O cruzamento era para o Thiago Duarte. Mário Fernandes voltou no Maurinho.
Outra vez para o Thiago Duarte. A bola passou do Vitor, mas não valia. O Rodrigo estava ali fechando para evitar que a bola chegasse ao gol. O árbitro já marcava impedimento. Na verdade, deu falta, né? É, falta. Apoiou nas costas deu como se tivesse apoiado nas costas do... Terceira falta do Thiago Duarte no jogo. E aí não houve nada. Lance anterior. Aí não houve nada, não. Foi caindo já dentro da área. O Bergson, né? Já estava desequilibrado quando chegou. Vamos para 8 minutos do segundo tempo. Lançamento do Douglas. Vamos ver essa chegada aí do Grêmio. Fábio Santos tentou o domínio. A bola volta no Ferdinando. Virada de jogo, hein? Busca a participação do Jonas. Jonas tenta o chute de longe. A primeira finalização do artilheiro do Grêmio na temporada, Jonas. O Grêmio tem 10 finalizações contra 4 da equipe do Pelotas. Você está vendo aí o Thiago Duarte. Ele tem 5 gols no campeonato e 1 finalização no jogo de hoje. Se você perdeu algum jogo ao vivo, não se preocupe não. Assista no PFC as reprises de todos os jogos transmitidos pelo canal. Entre no site sociopfc.com.br. Mas se você estiver fora do Brasil, não tem problema não. Acesse pfc.tv e confira os horários. Grêmio 1, gol de Maílson. Pelotas 0. Resultado que classifica o Grêmio às semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Você está vendo aí o Bergson. O Grêmio já venceu o primeiro turno, né? Maurinho conseguiu tirar a marcação do Ferdinando. O passe para o Thiago Duarte. O Thiago tentou o cruzamento contra o Rodrigo e descolou o escanteio. Aí está o Rodrigo. Segundo escanteio do Pelotas no jogo. Esse é o Alex Dias. Thiago Duarte vai botar a bola no escanteio. Ninguém se apresentou, vai o Thiago mesmo. Lá no fundo, a geral do Grêmio fazendo a festa. Maicon Sapucaí espera o cruzamento. Thiago Duarte para bater o escanteio. Ele tenta por cima a subida do Bruno Salvador. Aí o goleiro Vitor. A bola não chegou no gol do Vitor. Foi a primeira finalização do Bruno Salvador, que tem 1 gol no Campeonato Gaúcho. Bergson marcado pelo Jusemar. Reposição aí para o Vitor. O Grêmio no Olímpico, nesse Campeonato Gaúcho, tem 11 jogos. Venceu Caxias, empatou com Veranópolis, empatou com São Luís de Juí, venceu o São José, venceu o Veranópolis, venceu o Inter de Santa Maria, venceu o Novo Hamburgo, venceu o Porto Alegre, venceu o Inter de Santa Maria de novo, venceu outra vez o Novo Hamburgo e acabou vencendo o Esportivo também. Os 2 empates, portanto, contra o Veranópolis e contra o São Luís de Juí no primeiro turno. De resto, o Grêmio venceu todos os jogos no Olímpico, nesse Campeonato Gaúcho. O Pelotas, como visitante, tem 8 jogos. Venceu o Juventude. Foi derrotado pelo Novo Hamburgo. Venceu o Avenida de Santa Cruz do Sul. Foi derrotado pelo Inter de Santa Maria. Derrotado pela Universidade. Empatou com o Internacional. E depois empatou também com o São Luís em Ijuí. E com o São José em Porto Alegre. Resultado que garantiu aí a classificação para essa fase quartas de final. Esse é o Bergson. Tentativa ali com o Fábio. Antecipa a jogada o Jonas do Pelotas. O Fábio em cima dele. Aí os 2 para você. Bruno Salvador. Deu um presente para o Ferdinando. Insiste o time do Grêmio. Aí o Bergson brigando pela bola. A sobra do Maurinho. Ele botou para correr o Thiago Duarte. Nas costas do Maílson. Maílson chegou. O Thiago conseguiu limpar. Alex espera o passe. Thiago prende. William Magrão chegou por ali. E aí o Alex está impedido. Prendeu demais o Thiago Duarte. Quando o Alex se apresentou, estava à frente. Segundo o assistente Marcelo Barisson. Você está revendo aí como acertou o assistente, né? Foi o 4º impedimento do ataque do Pelotas no jogo. Marcelo Barisson, assistente número 1. E aí o técnico Beto Almeida, da equipe do Pelotas. Jonas marcado pelo Jonas. É a dupla de Jonas, né, do jogo. O do Pelotas é zagueiro, do Grêmio é atacante. Aí o Rodrigo. O Grêmio tem 35 títulos gaúchos. Foi vice na temporada passada, o último título em 2007. Ferdinando. A bola passou do Mário Fernandes. Vem buscar jogo o Edilson. Toque do Douglas, Ferdinando, Edilson. Ferdinando outra vez, marcação do Jusemar. Se apresenta o Douglas. Passe errado para o William Magrão.
Corte do Bruno Salvador. Vamos ver essa chegada do Thiago Duarte. Abertura para o Maurinho, que se apresentou no ataque. Maurinho adiantou. Na dominada, já adiantou demais e perdeu. Fábio Santos jogou para o Maílson. Aí o corte foi do Pedro. O Pelotas é brigador. Briga pela posse de bola. Jusemar. O Grêmio vence por 1 a 0. Gol de Maílson. Tentativa do Alex. Maicon Sapucaia para o Maurinho. Cobertura do Rodrigo. Cruzamento do Maurinho. Olha a chegada do Thiago Duarte. Tem impedimento. Levantou a bandeira o Marcelo Barisson. O 5º impedimento do Pelotas, hein? Vamos para 13 minutos no segundo tempo. O Grêmio vai cozinhando o Pelotas, Batista. Vai cozinhando, mas não pode cozinhar muito. Senão passa do ponto. Olha só o que aconteceu agora nesse contra-ataque, né? Por pouco, o impedimento é questão de detalhe, né? Mas a defesa do Vitor, inclusive, mesmo assim, foi surpreendente no reflexo. Não pode o Grêmio tentar, já nessa altura do jogo, começar somente a tocar a bola. Ele tem que tentar ampliar o marcador, porque 1 a 0 é um resultado perigosíssimo, né? Qualquer bola levantada dentro da área, ou como essa agora ali, né? Se de repente não tem impedimento, é gol. Não, tá muito cedo para tocar a bola. Edilson conseguiu o cruzamento! E o Grêmio perdeu a chance com o Jonas cara a cara com o gol do Pelotas. Foi a segunda finalização do Jonas nesse lance, ó. Cara a cara com o goleiro Jonatas. O Jonas perdeu. Você está revendo o cruzamento do Edilson no fundo. O Jonas está na frente sozinho e ele perde a chance. E o Silas chamou o Hugo, Júlio César Santos. É exatamente, preocupado com esse placar arriscado. Ele não está gostando do desempenho do Grêmio. Depois que deu aquela jogada perigosa em bola anulada pela arbitragem, aí no ataque do Pelotas, ele mandou chamar o Hugo. O Hugo está se preparando para entrar aí no time. Daqui a pouco informa quem sai. O Hugo tem 2 gols no Campeonato Gaúcho e está voltando também aos poucos, depois de um período de lesão, né? Assim como o Leandro, que hoje foi relacionado, está no banco, e o Borges, que já está recuperado, mas foi preservado aí para a sequência. Jonatas Costa. Marco. Diga lá, Júlio. Ele vai colocar o Hugo 18 e retira o Bergson, camisa 9. E o Beto Almeida responde com o artilheiro do time, o Clodoaldo, camisa 17. Ele que marcou 6 gols. Vai entrar ali no time do Pelotas. No momento que sai primeiro o Bergson, 9 para a entrada do Hugo, 18. Aí a primeira alteração do técnico Silas. Bergson é aplaudido, aplaude também o torcedor. Sinal da cruz ali do Bergson. O Hugo já se posiciona. Falou ali com o Silas, tudo certo. Vem para o jogo, Hugo. Aí está o Hugo, ó. No time do Pelotas, deixa o gramado Pedro para a entrada então do Clodoaldo, conforme anunciou aí o Júlio César Santos. Ele muda o esquema, porque o Pedro é no esquema 3-5-2, é a ala esquerda, e o Clodoaldo é atacante. Ele vai fazer uma inversão aí. Vamos ver essa chegada do time do Pelotas com o Thiago Duarte. Maicon Sapucaia para o Thiago Duarte, agora não tem impedimento, mas o passe foi muito forte. Aí o Thiago Duarte, 26 anos, gaúcho, 1,78 m, 5 gols no Campeonato Gaúcho. Você está vendo aí o Alex Dias, o cara mais veterano em campo hoje, né? 37 anos. Esse é o William Magrão. Quase 16 minutos do segundo tempo. Cada técnico processou uma alteração. Fábio Santos. Douglas, marcação do Gavião. Douglas tirou dele. O Jonas está esperando o passe. E o passe aconteceu. Douglas. Aí o Hugo. Pediu desculpas ali o Douglas. O Hugo olhou para ele. Tudo certo. Marcou. Diga lá, Júlio. E com essa alteração, a entrada do Clodoaldo, o Jonatas Costa, que estava no esquema 3 zagueiros, que na verdade é lateral esquerdo, passa então para jogar naquele setor. Na ala esquerda, o camisa 6, Jonatas Costa. 4-4-2 aí do técnico, ou 4-3-3 do técnico Beto Almeida aí para tentar reverter o placar inverso por enquanto. Brigou pela bola o Alex Dias, melhor o Rodrigo. Aí o Fábio Santos. Temos quase 17 do segundo tempo. Hugo ficou no chão, vantagem para o Grêmio. Fábio Santos, o Jonas se mandou. Marcação do Jonatas Costa, saída do Jonatas, o goleiro do Pelotas. Um pouquinho mais ousado o técnico do Pelotas nesse momento do jogo, Batista. Pelo menos ele tenta, né? Deveria ser pelo menos, mas estou olhando em campo. Taticamente pelo menos, não sei se mudou muita coisa não, olha lá, porque o Jonatas Costa está como terceiro zagueiro. A linha de 3 continua ali atrás, né? Então,
Deveria ser, mas por enquanto ainda dentro do campo não se transformou. Vamos ver aí na sequência, né? Olha o Mário Fernandes, levantou a galera. Aí o Douglas, marcação do Gavião. Douglas chamou pro pé esquerdo, olha o Douglas no pé esquerdo. Tirou um U da galera, o Douglas, que tá devendo, né? Não marcou nenhum gol até aqui com a cabeça do Grêmio. Primeira finalização dele no jogo, a 12ª do Grêmio. Se jogou pra bola o Jonatas e a bola passou. E vai entrar o Sandro Sotile, camisa 18, no time do Pelotas. Vem aí Sandro Sotile, 36 anos, 1,80 m, 6 gols no Campeonato Gaúcho dessa temporada. Segundo o Júlio César Santos, 106 ao longo da história do Campeonato Gaúcho. É um grande artilheiro nas edições do Gauchão, né? O Sandro Sotile. Olha o Hugo. Ele é o maior até agora dos que estão em atividade. Como ele vai entrar, continua jogando. Sandro Sotile. Em seguidinha na equipe do Pelotas. E vai sair o Alex, né? Ele faz a mesma alteração que fez no jogo que classificou o time de São José. Na partida contra o São José, classificação do Pelotas em 4º lugar. No último jogo no Passo da Areia, ele também fez essa alteração. Retirou o Alex para colocar o Sandro Sotile. Em campo, o Sandro Sotile na vaga do Alex Dias. Mais um atacante no time do Pelotas, um atacante descansado aí pelo menos, na teoria, né? Tudo no campo da teoria. Esse é o Maílson, o autor do gol do jogo. Olha o Maílson, ameaçou bater, tirou o Bruno Salvador, o passe para o William Magrão. Daí para o Douglas. Douglas com o Jonas. Jonas chamou para o pé direito, aí o Jonas para o esquerdo. Agora ficou difícil de chutar. O Maílson espera o passe que não acontece. O William Magrão. Demorou demais o time do Grêmio. Clodoaldo briga pela bola. O William Magrão leva melhor e o Jonatas Costa tira. Aí o Gavião. Pro Clodoaldo. Clodoaldo se manda, hein? Sandro Sotile. Cobertura do Mário Fernandes. Aí a briga do Sotile com o Mário. Mário leva melhor. O Sotile puxou e cometeu a falta. 15ª falta cometida pelo Pelotas contra 14 faltas do Grêmio. 19 minutos de jogo no segundo tempo. O Grêmio vai se classificando para as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Gol de Maílson. O adversário do Grêmio será o São José. Jogo no Estádio Olímpico pela melhor campanha do Grêmio. Maílson se mandou e quase que a bola chegou, hein? O Maurinho tirou o pão da boca do Maílson. Não, mas quem tirou foi o Jonas. Parece mentira. O Jonas foi dominar essa bola. E a bola estava indo em direção do Maílson, ela terminou ficando no pé do zagueiro. Isso é pior, né? O companheiro tirar o pão da boca é sacanagem. Aí o Douglas. Hugo. Boa dividida do Douglas, hein? Tirou a bola do Maicon Sapucaia, que ficou sentindo. Boa para o Grêmio, no caso, que está no jogo. Aí o Douglas errou mais um passe. Corte do Gavião, esse é Jusemar. Maurinho se mandou. Vem para o ataque o Pelotas. Maurinho tentou, o Thiago Duarte, saída do Vitor. O Vitor saiu e o Thiago ficou no chão. O árbitro marca pênalti. Pênalti do goleiro Vitor, do Thiago Duarte. O Vitor não sei por que saiu ali, né? O Thiago foi para dominar, o Vitor saiu. Vai receber o cartão aí do árbitro Fabrício Correia. Cartão amarelo para o Vitor, o terceiro dele ao longo do Campeonato Gaúcho. 49º do Grêmio. E o árbitro marcou pênalti neste lance, ó. Thiago Duarte vai para a área do Grêmio, o Rodrigo acompanha, o Vitor sai, o Vitor atinge pelas costas do Thiago, que fica no chão, e o árbitro marca pênalti. Batista. Pois é, o jogador estava até meio desequilibrado pela velocidade que ele vinha dominando no peito, mas o Vitor também já tinha saído aí saltado, não teve como evitar. O Vitor não teve como travar e cometeu o pênalti. Marcou. Diga lá. E logo depois da marcação, em vez de talvez até ficar contrariado com o árbitro, Silas balançou a cabeça como se estivesse repreendendo o Vitor, não aceitando o lance, não reclamou e reconhecendo a marcação correta da arbitragem. Thiago Duarte sofreu o pênalti, vai encarar o Vitor, goleiro e capitão do Grêmio. O Thiago tem 5 gols no Campeonato Gaúcho. A chance de o Pelotas empatar o jogo no Olímpico. Thiago Duarte é pro pé direito, paradinha, é rede! Gol! Thiago Duarte, vibração do Jonatas, é do Pelotas. 21 minutos de jogo no segundo tempo. O Vitor escolheu o canto e foi enganado pela paradinha. A bola entrou mansamente do lado oposto. E aí o Thiago Duarte marcou o 6º gol dele no Campeonato Gaúcho, empatando o jogo.
Grêmio 1, Pelotas também 1. E aí, Batista? Pois é, essa paradinha é uma covardia com os goleiros, viu? Porque a única chance do goleiro defender o pênalti é ele tentando sair antes e adivinhar o canto. Mas não tendo isso, o batedor sabendo fazer essa parada, ele também tem que saber fazer, né? Tem todas as vantagens do mundo, como teve agora. Mas numa saída que o próprio Vitor é que provocou esse pênalti, né? Porque não deveria ter saído aonde saiu daquela maneira. Metade do segundo tempo, o Pelotas buscou o empate e por enquanto vai dando pênaltis no Olímpico. Aí o Jonatas Costa. O Jonas ficou reclamando de uma falta. Briga pela bola ali. O Thiago Duarte, ele comete a falta. O Mário Fernandes ficou no chão e já levantou. 1-1 o placar do jogo. Maílson marcou o gol do Grêmio. Thiago Duarte empatou para o Pelotas. Vem buscar jogo aí o Douglas. Muita marcação do Gavião. O William Magrão. Pelotas agora fica todo no campo dele. Fábio Santos. E agora o Grêmio também tem a pressão da torcida, né? Toque do Ferdinando para o Fábio. Aí o Hugo. Marcação do Jonas. Fábio Santos de primeira para o Maílson. O autor do gol do jogo do Grêmio. O Maílson tentou o chute e o Jonatas pegou. Esta foi a segunda finalização do Maílson. Você está revendo aí, ó. Pé direito. Jonatas, o goleiro do Pelotas. Caiu certinho. Marco. Diga lá, Júlio. Vibra muito a torcida do Pelotas. Cerca de 100 torcedores que vieram de ônibus. Viajaram 250 quilômetros e ali fazem a maior festa na arquibancada superior aí com esse empate que leva a decisão para os pênaltis. Canta e muito o torcedor do Lobão, o Pelotas, no Estádio Olímpico, né? É o apelido do Pelotas, o Lobão, da zona sul do estado. Aí o Maílson encarando o Jonas, o passe saiu para o Hugo, Hugo levou para o pé esquerdo, tenta limpar o lance, Hugo tenta a finalização com a marcação ali do Bruno Salvador. Descolou o escanteio, Hugo. Você está revendo aí, ou está vendo pela primeira vez, a vibração da torcida do Pelotas. A gente mostrou agora há pouco, né? Você está revendo na verdade. Muita vibração da torcida do Pelotas Olímpico. Por enquanto o jogo vai para os pênaltis. O Grêmio tem o quinto escanteio do jogo para bater. Veio fechado o toque do Douglas e o Jonatas meteu para escanteio de novo. O Rodrigo estava ali em cima. É o sexto escanteio do Grêmio. Agora veio por baixo o toque do Douglas. O William Magrão vai no fundo, ele consegue o cruzamento, a bola vem por cima. Tentativa do Maílson. Vem o Jonatas. O Maílson se iguala ao Bergson com 3 finalizações. Os dois que mais finalizaram no time do Grêmio. 1-1 é o placar do jogo. O resultado leva a decisão para os pênaltis. O detalhe é que os outros 3 jogos das quartas de final foram decididos nos pênaltis. Vamos ver a chegada do Thiago Duarte, o passe para o Maurinho, o cruzamento saiu, a bola fica viva por ali. O Rodrigo conseguiu tirar e o Maílson completou. Deu contra-ataque para o Grêmio, aí o Hugo, a torcida levanta. E levanta também o volume da galera gremista do Olímpico. Aí o Douglas. Ele conseguiu o passe no Maílson, Maílson encarou e chutou de primeira. Assustando o Jonatas. O Maílson. A 4ª finalização dele. Passe bonito do Douglas. Maílson dominou com o bico do pé e chutou dali mesmo. Antes da chegada do Bruno Salvador, você está revendo o lance. E depois ficou se lamentando o Maílson que marcou o gol do Grêmio. Batista, vamos para 26 no segundo tempo. Nada está decidido, hein? Nada está decidido e o jogo se torna interessante, né? Porque as duas equipes estão tentando, querendo resolver o jogo durante esses últimos 45 minutos. Pelo menos foi um ataque do Pelotas e já respondeu também com outro ataque o time do Grêmio. Pênalti, não digo que é loteria, não digo que é sorte, mas é estabilidade emocional. E eles não estão querendo deixar para ver qual o time que está melhor preparado psicologicamente para bater o pênalti, né, Marco? Porque quando vai para o pênalti, 1 ou 2 jogadores de cada equipe são aqueles que são... Vai lá. Hugo conseguiu o passe, Bruno Salvador no corte, Jonas saiu jogando com o Maurinho. 1 ou 2 jogadores de cada equipe, normalmente é um batedor oficial, aqui ele está acostumado nas partidas a viver aquele clima na hora da penalidade máxima. Os outros não, então é algo diferente, é que os jogadores não estão habituados e por isso muitas vezes balançam, né? Thiago Duarte titubeou e aí o Rodrigo chegou como um trator e tirou a bola dele. Muitos aplausos para o Rodrigo, a torcida pede pressa ao Grêmio. Aí o Fábio Santos, não é o momento de ter pressa também, né? Aí o Maílson.
Douglas pediu e recebeu. O Edilson vai passando atrás dele. Aí o Douglas no pé esquerdo. O passe era na direção do Hugo, só que a bola não chegou. Marco, diga lá, Júlio. O técnico Beto Almeida conversa com o volante Maurício, camisa 15, e fica clara a intenção dele aí, se não tiver ninguém machucado, que ele quer segurar e levar a decisão para os pênaltis. Já informo quem sai para a entrada de Maurício, camisa 15. Olha a torcida do Pelotas, o Jusemar desabou ali perto da área do Pelotas. A galera do Lobão vai fazendo a festa no Estádio Olímpico. O Jusemar tá caído, ó. E é ele quem sai, Marco. Camisa 8, Jusemar. Enquanto isso, o Beto Almeida orientou ali o Maurinho. O jogo está parado no Estádio Olímpico. Um jogo dramático, hein? Ganha tons de emoção essa reta final da partida no Estádio Olímpico. O Pelotas tem 101 anos de existência, né? É de 11 de outubro de 1908. O Grêmio tem 106 anos. Dois times centenários se enfrentando nessa noite no Estádio Olímpico. Pelotas conquistou o título gaúcho em 1930, batendo o Grêmio na decisão. Uma decisão confusa, né? O jogo terminou empatado, o Grêmio se retirou depois de a marcação de 3 pênaltis a favor do Pelotas. O jogo foi em Porto Alegre. E aí o título ficou com o Pelotas, uma decisão do tribunal. Em campo aí, o Maurício, volante de 28 anos, na vaga do Jusemar. Você viu a galera da geral do Grêmio que incentiva a todo momento, né? Não desistiu, não, a torcida do Grêmio. Vamos para 29 minutos. Quem passar encara o São José no próximo domingo, numa das semifinais, o segundo turno do Campeonato Gaúcho, a Taça Fábio Koff. Erro de passe do William Magrão, a galera pegou no pé agora, né? E aí faceiro o goleiro Jonatas. 1-1 é o placar do jogo. Maílson pro Grêmio. Thiago Duarte de pênalti pro Pelotas. Aí o Maurício. Marcação do William Magrão. Maurício acabou errando o passe. O William Magrão. Se manda aí o Douglas. O passe é pro Maílson. Chegada do Grêmio. Maílson espera a aproximação. Ninguém chega. E aí o corte foi do Maurício. Ficou na dúvida o Maílson, já que ninguém abriu, né? E quando ele foi fazer o passe, tinha gente na frente. Maurinho. Maicon Sapucaia, desarmado ali pelo Ferdinando. Esse é o Hugo. Douglas pediu. A bola chega no Jonas. Jonas encara a marcação do Jonas, o Pelotas. Vai pro fundo, o Jonas, o Grêmio. Aí o Jonas, quando ele foi rolar a bola pro Hugo, apareceu pela frente o Bruno Salvador e o Jonas cometeu a falta. Era o Gavião por ali, né? Pediu pressa o árbitro Fabrício Neves Correia. O jogo fica interessante mesmo, Batista. Você usou a frase e a frase é apropriadíssima. É, sem dúvida, os times estão batalhando muito, Marque. O Pelotas, pelo menos até aqui, está conseguindo acompanhar, né? Na movimentação e no preparo. Nesse segundo tempo, tem conseguido fazer os seus contra-ataques, tem conseguido se movimentar e envolver o time do Grêmio. Daqui para frente vai ser muito importante isso. Faltam 15 minutos. É um momento crítico do jogo em que o preparo físico vai fazer valer. E o time que tiver mais pressão, que conseguir fazer o adversário errar mais, vai tomar conta do jogo. Vamos ver se o Grêmio consegue fazer aquilo que fez nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. Leandro foi chamado, é isso, Júlio? Exatamente, já dá um pique aí o Leandro. É a alternativa que tem o Silas na frente. Agora, se o Pelotas conseguir equilibrar e manter o mesmo ritmo, vai ficar um jogo muito interessante até o final. Vamos para 31 minutos. São as emoções das quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Grande abraço para você que curte as emoções do gauchão fora do Brasil, hein? Subida do Fábio Santos. Grêmio 1, Pelotas também 1. Choque do Jonas fora do lance ali com o Gavião. Você está vendo o Leandro, vem aí Leandro, voltando de lesão também. Reposição para o Fábio Santos. Quem é que vai sair no Grêmio, hein, Júlio? Esse aí que tocou a bola para fora. Camisa 8, Maílson. Maílson marcou o gol do Grêmio. É o cara que mais finalizou no jogo. 4 finalizações. Ele vai deixar o campo para a entrada de Leandro. Aplausos para Maílson. Aplausos para Leandro. Leandro em campo. Segunda alteração do Grêmio. O Pelotas já queimou a regra. Fez 3 alterações. Aí o Sandro Sotiri, uma delas. Maicon Sapucaia. Toque do Clodoaldo para o Maicon Sapucaia.
Thiago Duarte marcou o gol do Pelotas. Maílson marcou para o Grêmio. Olha a chegada do Clodoaldo. Ele encarou o Mário Fernandes e ficou no chão. E é pênalti. Fabrício Correia aponta pênalti de Mário Fernandes em Clodoaldo. Cartão para o Mário. 2 pênaltis contra o Grêmio no Olímpico. Thiago Duarte chegou ali, o Clodoaldo vai se movimentando. Fabrício Neves Correia deu pênalti. E você vai rever o lance, ó. Clodoaldo bota na frente, o Mário Fernandes acompanha, o Clodoaldo faz o drible. E aí, Batista? Marco, eu tenho a impressão de que o jogador aproveitou, ó, porque o Mário Fernandes estica a perna, mas não toca. Ele não foi nas pernas do... Olha lá, ele abre a perna, abre o raio de ação, mas o jogador se joga quando ele vê esse gesto do Mário Fernandes. Olha lá, não chega a tocar e ele mergulha. Não foi pênalti para mim, não. O Clodoaldo pediu para bater, mas o Thiago falou: eu já bati um e fiz, vou bater de novo. Lá no fundo, a pressão da galera da geral do Grêmio. O Pelotas pode virar o jogo com o Thiago Duarte, que já fez um gol de pênalti na partida. O gol do Pelotas. Ele tem 6 gols no Campeonato Gaúcho. De novo o Thiago para encarar o Vitor. Na primeira teve paradinha e agora não. É rede! Gol! Outra vez Thiago Duarte. É do Pelotas. 33 no segundo tempo. Sangue frio do Thiago para encarar na segunda oportunidade o Vitor. E ele colocou na rede. Vibração da torcida do Lobão no Olímpico. O Pelotas vira. Thiago Duarte, 7º gol dele no Campeonato Gaúcho. Grêmio 1, Pelotas 2. E agora, Batista? E agora complica. E agora o Pelotas vai se fechar. Pouco tempo de jogo, 12, 13 minutos. Claro que tem os descontos ainda, vamos a mais dos 15. Mas é um clima desfavorável ao time do Grêmio. A torcida vai exigir, né? Vai cobrar bastante. Vamos ver se o Grêmio tem equilíbrio para buscar esse empate. Numa jogada que, como eu falei, para mim não aconteceu o pênalti. O jogador cavou e o árbitro entrou, né, na dele, porque um gesto que fez o Mário Fernandes com a perna dava a impressão que tivesse derrubado, mas olhando mais detalhadamente, você viu que não tocou. Ele não derruba o jogador é que mergulha. O lance foi aquele, o parece, mas não é, né? Reposição ali pro Edilson, já o Júlio, vamos ver essa chegada do Grêmio. Tentativa do Jonas, Hugo passou, a sobra do Leandro, Jonatas chega primeiro. Diga lá, Júlio. Até agora aí o Grêmio vai perdendo a invencibilidade aí. 1 ano e meio, 51 jogos no Olímpico. E o São José, se eliminar o Grêmio, ou melhor, o Pelotas, enfrenta o São José, mas é em Porto Alegre, porque o time do Passo da Areia tem uma campanha melhor. A última derrota do Grêmio no Olímpico foi no Brasileiro de 2008, dia 13 de setembro, 2-1 para o Goiás. De lá para cá, 51 jogos, 39 vitórias e 12 empates. Pênalti cavado pelo Clodoaldo. Pois é, Batista, o Clodoaldo pediu para bater, né? O Thiago Duarte falou: não, eu vou bater. E bateu bem de novo, né? Você viu, falava sobre a importância desses atacantes que estão habituados, né, Marco, com a grande área ali. O Clodoaldo, muitas vezes o atacante chega ali perto e ele procura o passe para um companheiro, né? Ele quer se livrar da responsabilidade. O Clodoaldo, o que aconteceu? Está perto, está dentro da área, ele foi pro drible. E aí, nos gestos que fez o Mário Fernandes, confundiu o juiz e o juiz terminou dando pênalti, mas num mergulho bem cavado pelo Clodoaldo. Chegada do Leandro. Passe é para o Maílson, fica na dúvida a defesa do Pelotas e o Jonatas Costa tira. Aí o Mário Fernandes. O Pelotas fica todo do meio para trás, ó. E o Grêmio pressiona. Edilson tenta a jogada, ele vai pro fundo. Marcação do Clodoaldo, que fecha todos os espaços. Olha o Clodoaldo aí, ó. O Grêmio tem escanteio, o 7º escanteio do Grêmio no jogo. Aí o Edilson voltando. Grêmio 1, gol de Maílson, Pelotas 2 gols e Thiago Duarte batendo pênaltis. Bateu o escanteio já o Douglas, a bola vem por cima, passou por todo mundo, saiu em vão ali o Jonatas. A sobra do Jonas. Ele encara a marcação do Gavião, revelado pelo Grêmio. Cruzamento do Jonas, a bola passa. E aí, deu de zagueiro o Sandro Sotiri. É o 8º escanteio do Grêmio. Agora a pressão é do Grêmio. O Pelotas vai ter que se segurar. Quase 37. Douglas, outra vez o Douglas. Conseguiu tirar dali o Maurinho.
E aí, inteligentemente, o Clodoaldo segurou a bola, prendeu contra a marcação do Douglas. E o assistente João Lúcio Júnior marcou falta. Olha a torcida do Pelotas enlouquecida no Olímpico. Vai caindo uma grande invencibilidade do Grêmio nos seus domínios. Você está vendo o Hugo. O Grêmio, que venceu o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, contava com o título do segundo turno para não disputar as finais, né? Lembrando que se houver um vencedor diferente no segundo turno, teremos 2 jogos decisivos aí no Campeonato Gaúcho de 2010. E o Pelotas, por enquanto, vai tirando o Grêmio da disputa do segundo turno. O Grêmio vai ter que esperar, se mantiver o resultado do Pelotas, pelo vencedor do segundo turno e fazer a final do Gauchão 2010 contra este vencedor. Agora errou o juiz, hein? Uma falta escancarada lá em cima do jogador do Pelotas na linha de fundo. Aí o Hugo. Marcação do Maurinho. Hugo prende contra o Sotiri. Se apresenta o Leandro. Douglas. Passou sozinho o Edilson. Aí o Edilson, ele encara o Jonatas Costa. O passe forte demais para o Leandro. Pressão da torcida do Grêmio. 38 minutos. O Leandro se lamenta, hein? Não perca na próxima terça-feira o programa do Sócio PFC no canal PFC 24 horas. O programa terá como convidado o capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, e o técnico do Botafogo, Joel Santana. Você está revendo a frieza do Thiago Duarte. No primeiro pênalti, ele fez paradinha. No segundo, não. Enfiou o pé direito e saiu para o abraço. O gol da virada no Pelotas. Esse é o Leandro. O Grêmio vem para a pressão. Só que o Grêmio não consegue finalizar, né? Esse é o Hugo. Maicon Sapucaia no corte. Leandro. Esse é o Rodrigo. O Pelotas todo do meio para trás. Mário Fernandes. Edilson. Marcação do Sandro Sotiri. Esse é o Douglas. William Magrão. Ele chamou para o pé direito, hein? Mas está difícil de bater. Tem muita gente de amarelo pela frente. Douglas. Demora para fazer o passe o Douglas, o cruzamento saiu e o Jonatas fica com a bola mais uma vez. Aí o goleiro do Pelotas. Muito barulho no Olímpico. A torcida do Grêmio responde à gritaria da torcida do Pelotas. Ficou no chão ali o Mário Fernandes. O árbitro deu falta sobre ele. O Clodoaldo já saiu do lance. O Pelotas cometeu 17 faltas contra 18 do Grêmio. Se apresentou aí o Douglas. Ele tentou o passe buscando o William Magrão. O Grêmio errou mais um passe. Aí o Mário Fernandes. Clodoaldo. Sandro Sotiri. Thiago Duarte ficou no chão. E o árbitro deu falta sobre o Sandro Sotiri no lance anterior. Esse é o pensativo técnico Silas. Preocupado, olha para o relógio. Marcos, será que o Grêmio levou de barbada esse campeonato há poucos dias? O homenageado da noite, Jonas, hoje, 100 jogos, com a camisa, com a foto dele no peito e aquela placa. Diz que faltavam 3 jogos para o Grêmio ser campeão gaúcho. E agora? Tem impedimento para o Clodoaldo ali, Batista. Esse é o assistente Marcelo Barisson. Eu repasso a pergunta do Júlio a você. O Grêmio levou de barbada, Batista? Não, eu acho que de barbada não, Marco. Apenas não teve forças para jogar e enfrentar, ou melhor, o Pelotas teve forças para enfrentar o Grêmio dentro do Olímpico. O Pelotas foi quem modificou o que normalmente um time do interior faz quando vem no estádio Olímpico. Joga na retranca, joga atrás, dando todo o espaço como está dando agora. Isso é um jogo durante 90 minutos. Esse tipo de jogo é muito perigoso para o time que vem. Olha lá. Nada terminou ainda. O Hugo conseguiu a finalização, o Jonatas Costa tirou. Esse tipo de jogo que faz o Pelotas agora é para os últimos 5, 6, 7, 8 minutos que faltam, ainda para preservar esse resultado. Mas o time que vem aqui jogar 90 minutos dessa forma, dá sempre muito campo e muita condição, às vezes até complica para criar jogadas de gol. Mas tanto bate, tanto cruzamento, tanta bola aérea, que no fundo, ou no fim, ou melhor, o time termina cansando, só se defender, e o time mais forte consegue fazer o seu gol. O Grêmio foi enfrentado de igual para igual com o Pelotas. O Pelotas até agora tem feito melhor. Hugo tentou passar, Jonatas Costa comete a falta fora da área. Vai pintar cartão para ele, ó. A 4ª falta cometida pelo Jonatas Costa. A 18ª do Pelotas. Você está revendo o lance do Jonatas contra o Hugo. Cartão para o Jonatas, né? O primeiro cartão amarelo do Pelotas contra 2 cartões do Grêmio. E principalmente na marcação-pressão, Marco, ele obrigou o Grêmio a errar. Tirou o tempo de pensar dos jogadores, apertou a marcação
E com isso, os jogadores com menos tempo para pensar tinham que fazer a jogada mais rápida. Erraram muitos passes, principalmente o Douglas, que é um jogador que não costuma errar tantos passes, e errou bastante hoje também. Chance do Grêmio com Douglas. O Pelotas vence por 2-1. Só que o Grêmio insiste, né? E busca um empate. Aí a área do Pelotas, Douglas bateu na cabeça do Thiago Duarte. O Thiago estava na barreira e tirou. Muitas vaias para o Douglas. Ele que costumeiramente acerta muitos passes. Hoje não esteve bem, meio desligado o Douglas. Muito pressionado também pela marcação do Pelotas, né? Passamos de 42. Você viu ali pela atitude do Douglas que ele está bem pressionado mesmo. Jogou para trás ali o Bruno Salvador. A torcida pediu o pênalti. Jonatas Costa tirou mais uma. Saída do goleiro Jonatas. Contra o Rodrigo. Os jogadores do Pelotas pedem falta do Rodrigo. O goleiro ficou com a bola e já despachou. Despachou e se jogou, né? Desabou o goleiro Jonatas. Os jogadores do Grêmio pressionam o árbitro Fabrício Neves Correia. E o árbitro pede para o Leandro se afastar. Aí o goleiro Jonatas do Pelotas. O jogo para, Batista, com 43 minutos. Você está revendo a chegada do Rodrigo contra o goleiro, ó. Ele pediu falta, não levou. Caiu, depois levantou e jogou a bola para fora. Aí o lance para você de novo. Ó. O Rodrigo ficou no chão, brigando com o goleiro. A trombada ali realmente existiu. Agora, se fez tanto mal assim como, de repente, o Jonas está dando a entender, né? Fica difícil de saber, né? Mas muitas vezes acontecem esses choques, esses encontros ali dentro da área, é normal no futebol. Às vezes não acontece nada, mas num momento como esse, difícil também. Todos os times fazem a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? E o goleiro é o único jogador que tem que ser atendido dentro do campo, não pode sair. A marca não pode entrar para retirá-lo. Tem que dar depois no final o desconto que se fizer necessário. Reposição para o time do Grêmio. O árbitro não deu falta no goleiro Jonatas. Aí o Edilson. Muita pressão no Olímpico. O Grêmio vai perdendo uma longa invencibilidade. Vai ficando de fora do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Tentativa do Hugo. Briga pela bola ali. O William Magrão. O Maurício conseguiu tirar. Esse é o Mário Fernandes. Pelotas todo atrás esperando o Grêmio. O cara mais adiantado é o Sandro Sotiri. Esse é o Fábio Santos. Passamos de 44. O Leandro faz o cruzamento dali mesmo. Insiste o Grêmio com o Rodrigo. Ficou na área ali. Ele pediu o escanteio. O assistente está dando escanteio. O árbitro estava dando tiro de meta. O Rodrigo ganhou no grito. Mostrou para o juiz. Olha lá o assistente. Ó. Só que o árbitro está dizendo que ele decide. E ele está dando tiro de meta. O assistente João Lúcio Júnior ficou chupando o dedo. Você está revendo o lance aí. Jonatas Costa chegou, mas parece que o Rodrigo é o último a tocar, Batista. Eu achei que o Rodrigo bate na cabeça do Rodrigo e vai para fora. Realmente o Bandeira se equivocou, mas o juiz deve ter visto, né? Acertou o juiz. O Bandeira equivocou, não. O Bandeira chamou. O Douglas deve ter dito alguma coisa para ele. Faz horas já que eles estão. Aí expulso o Douglas. Fazia horas que o Douglas estava se estranhando com o Bandeira. É o primeiro cartão vermelho do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Douglas é expulso pelo árbitro Fabrício Neves Correia. Se a coisa já estava ruim, Batista, ficou pior, né? Ainda. E principalmente com o pouco tempo que tem agora, né? De jogo ainda, né? O Douglas já fazia a terceira vez. O Douglas ameaçou Bandeira na passagem. É a terceira vez, olha lá de novo, a terceira vez que o Douglas se dirige ao Bandeira. Não sei o que foi que ele falou dessa última agora. Marco, diga lá, Júlio. Teremos 5 minutos de acréscimo. Era de se imaginar, né? Clodoaldo foi ali pro lance. O árbitro Fabrício Neves Correia mostra mais um cartão amarelo. Mário Fernandes já tem amarelo, mas foi o Edilson quem cometeu a falta no Sandro Sotiri. O terceiro amarelo do Grêmio no jogo. Esse aí é o Douglas, que foi expulso sem ter levado amarelo, né? Foi expulso direto pelo árbitro Fabrício Neves Correia. O Grêmio tem um jogador a menos. O Pelotas vence a partida por 2-1. Maílson marcou para o Grêmio. O Thiago Duarte bateu 2 pênaltis e converteu. O jogo vai até 50 minutos no Olímpico. Um jogo dramático para o Grêmio, que perde uma invencibilidade de 51 jogos nos seus domínios. Desde setembro de 2008, o Grêmio não é derrotado no Estádio Olímpico. Corte do Bruno Salvador. Thiago Duarte participou do lance.
Por enquanto, o Pelotas se classifica para encarar o São José, numa das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A outra semifinal é Internacional e Ipiranga de Erechim. Total de público nessa noite no Olímpico, 11.724. Santo Otílio ficou no chão, agora a falta foi do Mário Fernandes. O Mário reclama com o árbitro Fabrício Correia. Foi a 20ª falta cometida pelo Grêmio, a segunda do Mário Fernandes. Você está revendo aí, ó. Deu um encontrão no Sotilho, o garoto Mário Fernandes ficou na frente do Sotilho quando esse tentava passar, né? Agora o Sotilho cometeu a falta. O Pelotas segura a bola no campo do Grêmio. Passamos de 47 minutos. Tentativa do William Magrão. O Leandro corre. Chega antes o Maurinho. Chegou de ladrão pelas costas do Maurinho, o Hugo. O Grêmio está no jogo. Aí o Leandro. Marcação do Gavião. O Leandro fica sem opção de fazer o passe. Aí o Leandro insiste, o próprio Leandro. O cruzamento saiu. E aí o corte do Bruno Salvador. Bruno Salvador se estranha ali com o Jonas. E aí o Jonas comete a falta no Bruno. Foi a 4ª falta cometida pelo Jonas, o jogador mais faltoso do Grêmio. 48 minutos. Prometeu o jogo até 50. O árbitro Fabrício Neves Correia, que marcou 2 pênaltis contra o Grêmio no Olímpico. Aí o Sandro Sotieri pedindo a bola lá na frente. Demora para repor a bola em jogo o goleiro Jonatas do Pelotas. O Pelotas vai conquistando uma façanha no Estádio Olímpico. Vai vencendo o Grêmio na história dos Campeonatos Gaúchos pela 2ª vez em Porto Alegre. Sotilho ficou no chão, a falta foi do Rodrigo. E o Sotilho vai empilhando faltas aí, né? Segurando a bola lá no campo do Grêmio. E o pessoal do Pelotas aqui quase que invade a área técnica e o gramado pedindo o fim do jogo. Mas falta tempo ainda, né? Falta um tempinho. Vamos ver a chegada do Thiago Duarte. Marcação do Fábio Santos. O Thiago prende a bola no fundo. O Fábio Santos chegou com ele. A bola não sai. O Thiago insiste. Rodrigo chegou por ali. O último toque do Thiago. A bola é do Grêmio. Um jogo dramático no Olímpico. O Grêmio vai ficando de fora do segundo turno do Campeonato Gaúcho de 2010. Rodrigo pra frente. Como manda o figurino, né? Bruno Salvador errou a passada. A saída do Jonatas. O Jonas foi pro chão. A torcida, obviamente, queria pênalti. Uma vez que o árbitro deu 2 pênaltis contra o Grêmio. Aí o Jonas. O Pelotas vai segurando o resultado no Olímpico. Aí o Thiago Duarte, o herói do jogo, marcou 2 gols de pênalti. Você está vendo como o Bruno Salvador tirou no corpo o Jonas da jogada. Aí o impedimento do Hugo, segundo o assistente João Lúcio Júnior. É o 4º impedimento do Grêmio contra 6 do Pelotas no jogo. Pois é, Batista. Últimos segundos, o jogo vai terminar. E agora, na falta de tempo, o Grêmio começa a alçar bola para dentro da área, né? De qualquer maneira fica mais difícil, fica complicado. Só se a defesa do Pelotas errasse, e agora não tem mais tempo também, eu acho que para errar, né? Olha aí. E aí está, fim de papo no Olímpico. O Pelotas tira a invencibilidade do Grêmio de 51 jogos no Estádio Olímpico e elimina o Grêmio no segundo turno do Campeonato Gaúcho de 2010. Grêmio 1, gol de Maílson. Pelotas 2, 2 gols e Thiago Duarte batendo o pênalti. O Grêmio está fora, o Pelotas vai encarar o São José na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Vibração da galera do Pelotas. Personagens do jogo no gramado com o Júlio César Santos. Zagueiro Rodrigo, eliminação do Grêmio, Rodrigo. Foi decisivo para o Grêmio perder esse jogo. Já não é uma coisa que ninguém esperava, né? Porque a campanha que a gente fez e agora acabou o nosso sonho de conquistar aí o Gaúchão, onde que a gente estava tanto esperando. Jogadores do Grêmio saindo bastante chateado aqui. William Magrão, o Grêmio esperava conquistar antes o título e saiu derrotado, perdeu a invencibilidade de 51 jogos. É verdade, fizemos uma partida hoje muito abaixo da média e saímos derrotados. Agora temos que aguardar, esperar a Copa do Brasil e quem vai vir para nos enfrentar no segundo turno do Gaúcho. Bom, quem ganhou o jogo foi o Pelotas. Os jogadores com o técnico Beto Almeida correm lá perto da arquibancada superior. A alegria dos jogadores do Pelotas. Agora o Júlio vai se dirigir aos jogadores do Pelotas que conquistaram uma façanha nessa noite no Estádio Olímpico. Eliminaram o Grêmio no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Eles vieram aqui agradecer a torcida que viajou aí de ônibus. E ali faz uma grande festa e a gente conversa com o herói da noite, o Thiago Duarte, 2 gols. Como herói, 2 gols. Primeiro tempo. Mudou a cobrança, né? Verdade, a gente sabíamos que não ia ser fácil, né?
mas soubemos jogar no erro do adversário. Tivemos 2 ou 3 oportunidades, não fizemos no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu reverter o placar e sair vitorioso. E a cobrança do pênalti, quando você fez a paradinha, o Vitor fez sinal que não, como se não valesse. Aí você preferiu depois cobrar direto, como é que foi? Não, acho que até maio ainda vale, né? Tá para ser decidido isso, a gente usou esse artifício para conseguir concluir e graças a Deus somos felizes. Gavião, Pedro, os jogadores saindo aqui também. Fala com o Pedro que saiu do Cerâmica para eliminar o Grêmio aí, vai ficar marcado na história aí, depois de 51 jogos, o Grêmio não é mais imbatível no Olímpico, Pedro. É verdade, é uma grande equipe, né? A gente sabia da dificuldade que ia ser vencer o Grêmio aqui dentro do Olímpico, mas a nossa equipe trabalhou sério, eu acho que a gente mereceu aqui dentro do campo, né? E tá aí a classificação como um prêmio para nós, para o nosso trabalho. Jogador Gavião, que começou aqui no Grêmio, ele que está aqui também comemorando muito com os torcedores, fala sobre a conquista da vaga e agora a disputa com São José. A gente sabia que era um jogo muito difícil jogar aqui dentro contra o Grêmio, ainda mais na sequência que vinha. Mas é importante que a equipe não desconcentrou em nenhum momento, né? Mesmo perdendo no marcador. E teve futebol, botou a bola no chão no momento de jogar e com certeza conseguiu um grande resultado. Olha, aqui dentro do Olímpico, Marco, a festa é toda azul e amarelo. Os jogadores do Grêmio todos foram rapidamente para o vestiário. O técnico Silas foi o primeiro. E ainda está aqui o goleiro Jonatas comemorando, vibrando muito. Ele que também é importante. Falando do goleiro do Pelotas aí que eliminou o Grêmio. De parabéns, todos os jogos a gente vem jogando bem e esse em especial, a equipe toda foi muito feliz e com merecimento conseguiu a classificação semifinal. Esse foi seu título mais importante na carreira? Olha, é um momento especial, eliminar o Grêmio com todos os recordes batidos aí aqui na casa deles. É uma situação importante e eu não tenho dúvida que é o ápice da minha carreira. Aí a torcida do Pelotas, uma grande festa do Estádio Olímpico. O Pelotas elimina o Grêmio no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Que festa, Batista. 11.724 total de público. O Pelotas, com a minoria da torcida, faz a festa no Olímpico, cala o Olímpico nessa noite, eliminando o Grêmio. O Grêmio foi campeão do primeiro turno, agora vai ter que esperar o vencedor do segundo turno para fazer a final, ou as grandes finais do Campeonato Gaúcho de 2010. Primeiro, o Júlio César Santos vai nos trazer mais um convidado muito especial nessa noite. É o estrategista aí que montou um esquema que conseguiu eliminar o Grêmio, o técnico Beto Almeida. A eles no intervalo, após ter tomado aquele gol aos 47 minutos, dei parabéns a eles porque estavam jogando como um time grande, com personalidade, marcando, chegando na frente, criando. O time veio aqui, não se afundou, não se acovardou, jogou um futebol de muita marcação, mas de posse de bola ofensiva. Então eu dei parabéns para eles e pedi a eles que eles dessem continuidade ao que vinham fazendo. Onde é que você sentiu que poderia ganhar o jogo? Esse trabalho vem sendo desenvolvido há bastante tempo e não dá para dizer que hoje, durante os 90, nós percebemos isso, não. Nós viemos aqui com o propósito de sairmos classificados, nunca escondemos isso de ninguém, sabíamos que seria difícil porque o Grêmio está com todo esse cartaz de uma forma muito merecida, mas hoje encontrou um Pelotas muito forte pela frente e que para nós não foi surpresa, o Pelotas simplesmente repetiu no quinto jogo agora o que vem fazendo desde o jogo contra o Internacional. E dá para repetir mesmo que a decisão seja fora de casa no Passo da Areia contra o São José? Dá, sem dúvida alguma. Quem passa por uma decisão como hoje aqui, passa incólume, como passou pelo Beira-Rio com 2-2, como passou lá pelo São José mesmo com 1-1, lá em Juí 1-1, nós temos toda a condição de jogar de igual para igual lá com o São José em busca de uma vitória. Agora vai ser um grande jogo, um grande espetáculo, sem dúvida nenhuma. Parabéns ao técnico Beto Almeida aí do time que eliminou o Grêmio. Legal, obrigado Júlio César Santos. O detalhe também, Batista, é que o Pelotas foi o único time nessa composição de quartas de final que venceu o jogo dos 90 também, né? Uma grande vitória do Pelotas, se não bastasse aí a invencibilidade do Grêmio, também tem isso. Todos os outros times precisaram dos pênaltis, o Pelotas não. Eliminou o Grêmio nos 90 minutos. E parabéns ao Beto Almeida, porque time que entra para jogar como jogou o Pelotas contra o Grêmio, claro que tem o dedo do seu treinador de não amedrontar a sua equipe, de não colocá-la defensivamente, de armar o seu ataque com 2 jogadores na frente, o terceiro chegando, como aconteceu no primeiro tempo, né, Marco? Em que o Pelotas, o Maicon Sapucaia, se tornava com 3 atacantes
E com isso dificultou a vida do Grêmio. O Grêmio não conseguia sair jogando como estava habituado, principalmente no Olímpico. Eu acho que o Grêmio não esperava um Pelotas dessa maneira. O Grêmio sempre teve muito tempo para pensar, muito campo para jogar, porque os adversários, quando vêm aqui, eles jogam do meio campo para trás, tentando sempre o contra-ataque. Dificilmente um time joga de igual para igual como fez o Pelotas. Isso aí desconcentrou o Grêmio, tirou o tempo de pensar, o tempo de conduzir a bola, e o Grêmio com isso teve também o seu campo, o espaço aumentado. Porque você tem que voltar para marcar também. Os jogadores de meio campo têm que voltar para dentro da área para ajudar a defesa. Quando o time joga na retranca, você joga do meio para frente, se desgasta menos. Isso aí surpreendeu o Grêmio, e com essa marcação o Pelotas surpreendeu justamente fazendo melhor o Grêmio errar, apressando as jogadas do Grêmio, e o Grêmio errando muitos passes, não conseguindo concluir como normalmente acontecia. Muito bem, obrigado Batista, Júlio César Santos. Antes de encerrar a transmissão, vou mostrar para você aí como ficou a composição das semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho de 2010. No sábado, 6h30 da tarde, horário de Brasília, ou da noite se você preferir, né? Teremos Internacional e Ipiranga de Erechim no estádio Beira-Rio. No domingo, 4 da tarde, no estádio Pasto da Areia, teremos São José e Pelotas, as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho, com Inter e Ipiranga, São José e Pelotas. O Internacional manda o seu jogo em Porto Alegre, o São José também, né? Os dois times jogam em Porto Alegre aí com vantagem, pelo menos, de jogar em casa. Só que aí vamos ver o que acontece no jogo em si. Aí a torcida do Pelotas festejando com essa imagem, a gente encerra essa transmissão, né? O Pelotas tirou a invencibilidade do Grêmio de 51 jogos, quase 2 anos no Estádio Olímpico, e se classificou às semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Grande abraço para você, hein? Fique ligado no Campeonato Gaúcho aqui no PFC 100% Futebol.